bem com vocês? Quem está falando com vocês mais uma vez aqui é o Luiz. Estamos com mais um Inomináveis Podcast aí, depois de uma temporadinha aí, né? Nós já tivemos as apresentações aí no episódio anterior e voltamos aí com um episódio temático, olha aí, porque estamos no mês de outubro, né? E mês de outubro, como todo mundo sabe, é o mês do Halloween aí, né? O dia do Saci também, pode ser, né? Estamos no Brasil, né? E como tá todo mundo no clima aqui, né? A gente fez como a gente fez no ano anterior, nesse mês de outubro, né? Que é o mês mais assustador do ano aí, né? Que levando em consideração que não tivemos eleição esse ano, que esse sim é o dia mais assustador do ano, mas mas estamos aqui com esse especial. Estamos aqui com esse especial de Halloween, né? Que é o que vai sair no mês aí, no mês de outubro, correto? E para estar nesse episódio, né? Estamos aqui com algumas figurinhas carimbadas aqui do nosso podcast, né? Temos aqui com o Glaucão aqui, né, Glaucão? Manda um oi pra galera, Glaucão. Olá. Olha aí. Boa noite. Até mais. Olha essa voz. Olha essa voz, gente. Olha essa voz. Vocês não estavam com saudade dessa voz? Vamos falar a verdade. Que voz deliciosa. Pois é. Estamos aqui também. Estamos aqui com o Fábio Pérez também. O Fábio Pérez aí, Fabão. Como você tá, cara? Cérebro. Olha aí. Olha aí, a gente não vai falar do Retorno dos Mortos-Vivos, esse é outro filme, vamos, quem sabe, pro ano que vem, né? E estamos aqui com o nosso novo membro oficial aí, que agora é o Igor Girotto, aí, oficialmente, aí, já foi apresentado no episódio anterior, mas agora ele tá aqui, mais uma vez, e vocês vão ter que aturar ele mais um pouco aí, porque ele vai ficar aqui com a gente por um bom tempo ainda, tá? Manda um oi aí, Igor. Salve! E é isso, né, mano? Me convidaram aí, agora vocês estão ferrados aí. Vocês vão ter que me ouvir. Mas prazer tá aqui, velho. Você é louco. Da hora demais. Demais. Bom, brincadeira, galera. Vai ser uma honra nossa aí ter essa participação do Igor aí, que agora vai ser um membro fixo aí do Inomináveis, né? Que vai ser uma aquisição muito legal aí para os próximos episódios. E estamos aqui também com uma participação especial, como não podia ser. A gente sempre faz, né? A gente sempre procura trazer participações especiais aqui. Estamos aqui com a Camila. Camila, se apresenta um pouquinho para o pessoal aí. Fala, galera, tudo bem? Eu sou a Camila Duarte, eu sou figurinista, trabalho com audiovisual, com cinema, faço parte do Garotos do Front também, que é uma página de metal, depois segue a gente lá. E é isso, eu adoro falar sobre horror, adoro falar sobre gore, então acho que foi por isso que vocês me chamaram, né? Com certeza. Aqui, ó, como já dizia aqui, ó, eu temático aqui com a camiseta aqui do mestre Lúcio Fucci, né? Como Garbo? Como ele sempre... Não, tá em garbo e elegância. Ó, aqui, ó, isso aqui é um clássico aqui, né? E como sempre diz o mestre Lúcio Fucci, stay gore. Essa é Stay gore. Essa é a frase que vai marcar este episódio. E, bom, já aproveitando a emenda que a gente falou dos participantes, né? Lembre, pessoal, de seguir a gente aí nas nossas redes sociais e se inscreve aí no nosso canal, tá? Dá um joinha aí, dá um curtir, compartilhe com a galera, deixa seus comentários aí sobre o tema. No final do episódio, a gente vai deixar uma pergunta aí para vocês interagir com a gente nos comentários, né? Lembra que também que a gente estamos no Spotify, Deezer, todos os agregadores de podcast, estamos aí disponíveis. E estamos aqui, né, logicamente, no YouTube, né, onde você pode estar vendo a nossa cara maravilhosa aqui, toda no esplendor, né? Toda produzida aqui, mano. Nossa feiura em HD, 4K. Olha só que beleza, né? Bom, é isso, galera. Então, vamos aqui para o tema. Qual que é o tema desse episódio? Como é um tema especial de Halloween, e a gente falou também agora aqui com a minha camiseta temática aqui do filme Zombie, a gente vai falar nada mais, nada menos do que o pai desse gênero. O pai desse gênero aqui, que é muito amado por todos aí, odiados por alguns, provavelmente pessoas que não têm alma mais, já se perdeu no limbo, já provavelmente só é uma carcaça andante,
tá? Como assim? Como é possível isso? Um zumbi e, portanto, seguiu as regras, né? Tem que matar com tiro na cabeça. Só isso. E, bom, vamos falar então do Jorge Romero, pessoal. Vamos falar um pouquinho do Jorge Romero aí, um pouquinho sobre esse diretor que foi muito influente aí, principalmente para esse gênero, subgênero, como queira. Há quem fala que é gênero, há quem fala que é subgênero, dos filmes de terror, chamado aí dos filmes de zumbis, né? E que a gente vai falar um pouquinho, eu sei, sobre os filmes dele, né? Principalmente o fato dos filmes dele trazer muitas informações muito legais, assim, além do que a gente espera dos filmes de zumbi, né? Que ele é um cara muito crítico, muito antissistema, e ele deixa muito implícito isso nos filmes dele, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Vai falar também um pouco sobre a influência dele no cinema, né? O legado dele, né? O que ele trouxe aí pra gente no decorrer dos anos, né? E vamos falar aqui também uma pequena introdução também da onde veio esse termo zumbi, né? E para então explicar a diferença dele no caso, os zumbis que a gente conhece do Jorge Romero, que vamos aprofundar aqui nesse episódio. Beleza? Então é isso. Bom, agora, para começar aqui falando quem foi Jorge Romero. Jorge Romero, ele foi um diretor de cinema, ele nasceu em Nova York em 1940, né? Ele se formou aí na faculdade de Carnegie Mellon em Pittsburgh, né, em 1960, e ele começou trabalhando, fazendo pequenos filmes, na verdade, pequenos curtas e comerciais publicitários, até que ele resolveu juntar alguns amigos dele ali de faculdade, que trabalhavam com eles, e montou o primeiro estúdio dele, que é a Imagine 10 Productions, né? Que a Imagine 10 porque eram 10 amigos, incluindo um desses amigos, que é o Joey Russo, né? Joe Russo, que é um parceiro dele ali, que foi um dos caras, assim como ele, foi um dos caras maiores responsáveis aí sobre os 3 filmes aí que se tornaria a trilogia dos mortos, né? Que é mais conhecido, que é o filme A Noite dos Mortos Vivos, o Madrugada dos Mortos, ou Despertar dos Mortos, dependendo da tradução que você preferir, e o Dia dos Mortos, né? Que foram esses filmes aí que deram praticamente todo o que seria o estipulado sobre o universo de filmes de zumbi, sei lá, pelas próximas décadas, e está sendo utilizado até hoje. Até hoje, né? Exatamente. E apesar que tem uns diretores bem picaretas aí, Zack Snyder, né, que tá tentando... Pula. Que tá tentando subverter isso aí de forma bem cagada, mas ele tá tentando. Mas a gente não vai entrar aqui nesse momento, vamos falar sobre isso, certo? Polêmica. Total, cara. E, bom, e assim, só que antes da gente falar sobre esses filmes de zumbis que o Jorge Romero ele criou, a gente precisa falar um pouquinho dos zumbis, da onde veio esse termo, né? Os zumbis, na verdade, ele não foi utilizado para os filmes dos mortos-vivos. Ele, na verdade, é um termo que foi utilizado por causa dos zumbis caribenhos, né, gente? Tipo, vocês querem falar um pouquinho sobre eles aí? Até onde eu legal, sei, né? a origem da palavra zumbi é de um dialeto africano, né? Que acho que veio dos povos lá do Congo, né, mano? E faz muita referência, tipo, à questão da escravidão, tá ligado? Né? Então, acho que é um negócio bem mais complexo, assim, do que a gente pensa, né? Tipo, de ver o zumbi do Romero hoje, assim, né? Que tá em jogo, tá em influenciar música e o caramba, assim. Mas tem essa origem, tipo, africana, né? E que depois, por conta... foi cair ali, tipo, no Caribe, assim, né? E era um lance de magia, né? Tem uma questão voodoo e tudo mais. Acho que é em geral, viu? Acho que tá na mitologia, né, da afrocultura, né?
afrocultural mesmo, né? Essas coisas da espiritualidade que acho que em todas as culturas, acho que não só carimbenha, mas também nas culturas até mesmo brasileiras, né? Que tem esse conceito todo, né? Mas é interessante a forma como ele utilizou isso, né? E é interessante porque eu estava até pesquisando para esse podcast, para esse episódio, né? Alguns elementos assim mesmo na literatura, né? Pop, ou até mesmo clássica mesmo, de contos de terror, né? Que, querendo ou não, temos ainda, né, aí no histórico, até mesmo se você for pegar, né, no contexto eurocêntrico, né, do leste europeu, né, vem aquela cultura também do Conde Drácula, né, querendo ou não, ele é um vivo morto, né. Então, aí pesquisando disso, né, aí até separei algumas coisas, né, que o primeiro conto, é claro que aqui a gente está falando sobre zumbis, né, mas tem, sei lá, acho que um protótipo dessas coisas, né? Por exemplo, tem um vampiro, né? Que da editora Clepsidra, né? Que é o primeiro conto, assim, registrado, né? Sobre a lenda do vampiresca, né? Que fala mesmo desse conceito do protótipo morto-vivo, né? Que acho que surge daí, né? Essa lenda, né? Dos mortos-vivos, né? Tem também um conto do escritor russo Andreev, né? Que ele remete ele resgata um pouco aquela história do Lázaro, né? Que conta os dias do Lázaro, como ele passou a vida depois que ele foi ressuscitado por Cristo, né? Então é um conto assim muito profundo, né? E ele Os não zumbis estavam na Bíblia. Mas só que assim, né? O contexto, até mesmo li rapidamente hoje de tarde, o contexto do Lázaro ele pega para uma questão mais, sei lá, hoje a gente diria algo meio schumpeteriano, assim, algo remetendo a essas coisas meio filosóficas, né? Daquele conceito assim, o que é o pós-morte, né? Que questionam para ele, né, durante o conto, assim, o que seria o pós-morte, né? E ele vendo se apodrecendo, né, tomando aquela forma, né? Então, ou aquela coisa dúbia, né? Ele não sabe, nem mesmo eu que voltei dos mortos, eu não sei dizer, né? E aquilo, né, da ideia do Lázaro, né, onde foi colocado pelo Andreev, né? Então causou impacto mesmo, até mesmo para aquelas pessoas que estavam no convívio dele, né? Até mesmo, sei lá, o imperador ir vê-lo, pelo Aurélio, né? Que era um grande escultor que passou uma noite conversando com ele, aí ele mostrou realmente o que era o pós-morte, né? E todos saíram enlouquecidos com aquilo, né? Então, a forma como é tratada na literatura isso, né, a forma do zumbi, se é ou não, né, então ainda fica meio dúbia, né? Não se sabe ao certo. Também tem essas lendas, né, do voodoo, do haitiano, né, nessas culturas afro-americanas, né, que tem muito isso, né, tem esse mistério ainda, né, e se você for puxar, tem muitas coisas, né, tem aquele livro A Lenda mesmo, que, querendo ou não, é um livro sobre zumbis, não de coisas esquisitas, né, tem também, que até lembrando, remetendo um pouco do filme do Romero, principalmente do primeiro livro, né, do primeiro filme, tem esse conto aqui, o Cometa, o Debo, né, que saiu recentemente pela editora Fósforo, né, que conta mais ou menos esse cataclisma, né, na situação do negro, né, sozinho no mundo, né, encontrando aquelas mesmas situações do primeiro filme, né, encontrando uma mulher branca, tudo, né, então eu lembrei muito desse conto do Debo, né, que também é um livro sensacional,
de conceito de liberdade de leis civis entre os negros, né? Ele é um escritor muito bem conceituado, né? Uhum. Todo esse conceito... Acho chique que o Glauco traz referências. Aqui tem referência. Aqui traz referência, aqui tem cultura. Não, é que tem que trazer um pouco desse conceito, né? E também remete até um pouco de cultura, né? Não, essa discussão de onde vem esse conceito do zumbi, né? Porque está muito ligado aonde, né? Despertou essa curiosidade, né? Sim. E assim, só aproveitando também que o Glauco falou, né? Ele falou de vampiro, né? Que o Bram Stoker mesmo, quando ele começou a escrever o Drácula, muitas coisas que ele colocou de referência, esse lance do morto-vivo, era coisas de história que eles ouviam dos marinheiros que vinha das regiões da América, né? Que escutavam as histórias que os escravos contavam, tal, né? De pessoas que eram enterradas, depois eram trazidas de volta à vida, tal, né? Ele teve muita essa influência também. E Luiz, também tem um adendo, né? Não cortando você, isso na Romênia, naqueles lugares do leste europeu, é uma cultura mesmo própria deles de estarem junto com os próprios antepassados, antequeridos, né? Tanto que eles promovem festas mesmo, e é um ritual mesmo muito característico do próprio leste europeu, a forma como eles tratam os mortos. É uma forma muito diferente como a gente imagina. Né? Tipo, fazer festa no dia do aniversário, os caras vão lá no cemitério, lá, falar com eles, tudo, falar com... Até mesmo desabafar isso na cultura religiosa mesmo, na religiosidade, até mesmo espiritual dessas comunidades do leste europeu, é muito comuns. E é claro que, além disso, né, surge essas histórias, né, sobre fatos assim de zumbi, de Drácula, de espírito morto-vivo, né? Então vem muito dessas histórias, né? E nesse conceito muito antropológico, realmente existe, né? Eu lembro de ter visto documentários sobre famílias, como elas tratavam os mortos, né? Tinha uma cena lá que a família trazia o carro do cara morto, né, para dentro de casa para fazer a comemoração, assim, sabe? Umas coisas meio que assim, você nunca imaginava. Mas isso é muito comum, né? É uma coisa que, assim, né, tipo, a forma que muitas culturas tratam os mortos, né, como eu falei, a gente dando exemplo lá, nos Estados Unidos, né, começou com essa coisa do colonialismo, tipo, ainda muita coisa ligada ao colonialismo também, esse negócio da cultura exótica, né, de sabe, tudo que é de fora é diferente, assustador, aterrador, então, até deles entender isso, né, e aí, muito, como a gente deu exemplo lá mas assim, em Hollywood, né? Hollywood começou a utilizar esse gênero de zumbis, foi principalmente por causa dessa cultura voodoo, né? De enfeitiçar as pessoas, que na verdade a pessoa ela era morta, daí a pessoa enfeitiçada, daí a pessoa que trazia ela de volta, a pessoa que era trazida dos mortos se tornava escrava desse feiticeiro, né? E isso foi utilizado muito nos filmes ali nos anos 30, ali, principalmente tem um muito conhecido do Bela Lugosi, né? Que Bela Lugosi do Drácula aí, né? Que fez um dos Dráculas mais famosos aí do cinema. Ele fez um filme chamado White Zombie, né? Que, aliás, quem é metaleiro aqui deve ter ouvido essa referência. Já deve ter sacado essa referência de onde veio. E é muito... Então, por muitos anos, o cinema de Hollywood trouxe essa cultura dos zumbis por causa desse negócio da cultura voodoo mesmo, né? E até então, até o Jorge Romero juntar com a equipe dele, né, com a galera lá, e criar o que viria a ser o Noite dos Mortos-Vivos, né? Que é o filme mais conhecido dele aí, de 1969, né? Que é onde ele introduz isso, né? Esse lance dos mortos de volta à vida, mas mais diferente, né? Tipo dessa cultura haitiana, né? Que, como falei, era pessoas enfeitiçadas, que esse realmente era tipo assim,
o que seria realmente se o cara, tipo, morreu, tá apodrecendo lá, ele, alguma coisa trouxesse ele de volta, entendeu? E, tipo, como seria isso? E muita influência dele, desse gênero, foi por causa do... Porque estava muito influenciado pelo filme, pelo livro mesmo, do Eu Sou a Lenda, né? Que já tinha esse conceito de, tipo, um cara tentando sobreviver num mundo onde tem várias pessoas infectadas, né? Sim. Outro livro que eu lembrei também, Luiz, você citou isso, o Coração Satânico mesmo. Tem muito disso. Uhum. Tem muito. Sim. Nossa, o livro em si é maravilhoso, né? Porque fala exatamente de como é essa cultura haitiana, né? Afrodescendente, né? Dessas Faz muitas referências sobre voodoo, né? Sim, é incrível. Uma coisa que eu acho interessante a gente levantar agora falando sobre esse assunto, porque na época que o primeiro filme do Romero foi lançado, o universo do cinema ele estava meio que povoado pelos monstros da universo, né? A gente tinha o Drácula, a gente tinha o Frankenstein, e enquanto assim esses personagens eles até usados em alguns momentos como alegoria para poder falar sobre outros temas, mas não eram coisas muito claras. Então, enquanto esses personagens da universo eram maus por serem maus, os zumbis do Romero eles vêm com camadas. Né, ele está falando sobre outras coisas que não necessariamente são sobre zumbis. E uma coisa que eu acho que ressalta muito isso é justamente o protagonista do primeiro filme dele ser um homem negro, né, na época em que estava assim, efervescente. O Malcolm X tinha acabado de ser assassinado, o Martin Luther King tinha sido assassinado em 65, o filme foi lançado em 68, né? Então, assim, estavam várias coisas acontecendo ali ao mesmo tempo, e eu acho que ele tocar nessa ferida lá nos Estados Unidos, inclusive com o final que tem, a gente pode falar sobre o final? As pessoas aqui... eu acho que é um filme que tem... Eu acho que é um filme que tem mais de 40 anos, mais de 50 anos, pode, né? Eu acho que já passou, acho que já pode ter spoiler de 50 anos, né? A quarentena de spoiler, né? Já passou. Pois é, o fato, inclusive, do protagonista... o Ben ser assassinado no final do filme por um fazendeiro branco que chega atirando para depois ver que ele não é um morto-vivo, para mim diz muita coisa também sobre a sociedade americana da época. Sim, foi uma coisa bem impactante mesmo isso aí, porque e o pior ainda, né? Porque se você vê, ele tá tipo, com vários rednecks ali, tá o xerife com vários rednecks ali, né? Que todo mundo sabe que são uma galera que costuma ser muito preconceituosa, E é muito foda, porque a fala que ele fala logo na sequência, que eles falam, putz, que eles mataram, só que eles não sabiam se estava vivo ou morto, entendeu? Tipo, se era zumbi ou não, matou. Aí falou, o que a gente faz com isso aqui? Aí falou, joga na pilha ali e taca fogo, sabe? Tipo... Não, eu acho que é mais ou menos um resumo de como era tratado o negro, se for parar fazer uma análise até hoje, né? Mas, assim, o negro nos anos 60 nos Estados Unidos, porque era isso, era só mais um corpo para ser descartado. Sim. E também assim, né? Tem todo aquele lance do que eles têm aquele conflito dentro da casa, né? Que quando eles chegam na casa lá, eles descobrem que tem mais pessoas lá dentro, né? E aí fica aquela trocação de farpas entre o Ben, né? O personagem do Ben, e o personagem do Harry Cooper, né? Que é um pai de família que lá que tá no porão, né? No porão lá, que eles ficam o tempo todo disputando, tipo, não, eu vou ficar no porão, é mais seguro. Não, vamos ficar aqui em cima e vamos reforçar, porque se a gente ficar no porão e eles entrar no porão, a gente não tem como fugir, né? Não vai ter mais escapatória. E toda essa desconfiança, né? Porque você vê um cara branco ali, tecnicamente um pai de família, né? Que seria o cara de bem, né? Parece que ele tá pouco se lixando, assim, porque tem até um momento que o Ben ele fica preso do lado de fora, né? E ele tenta entrar e o cara, ele vê que o Ben tá preso e ele não abre pro Ben, né? Sabe, tipo... Deixa ele se ferrar. E aí tem todo esse... E é uma coisa que o Romero, ele coloca muito nos filmes dele, que é o lance das relações humanas, né? Que o zumbi, se você for parar pra ver, nos filmes do Romero é uma coisa que é muito legal nisso, e nesse primeiro filme ele deixa isso... Ele começa já a introduzir esse tipo de coisa, que é o fato que os zumbis, na verdade, eles não são os inimigos verdadeiros. Os inimigos verdadeiros parece que são as pessoas vivas, entendeu? Tipo, elas que são... Isso eu acho que tá muito claro no terceiro filme, né? Que quando eles estão dentro
tipo, uma Ali brigada no bunker, né? No bunker. no bunker, Isso, exatamente. E aí os zumbis, eles não são uma ameaça, né? A ameaça são os humanos que estão dentro do bunker. Isso. Mas você fala, Tiroto? Não, o que eu ia dizer é mais ou menos isso, assim, que eu acho que o zumbi, na verdade, ele serve talvez como catalisador, assim, né, tipo, para mostrar a verdadeira face da humanidade, né, nos 3 filmes, né, que a gente vai discutir aqui, assim, né, e até depois em obras posteriores, tipo Walking Dead, assim, não é sobre o zumbi, né, o zumbi é uma condição que tá lá, que foi imposta, mas na verdade o que a gente está discutindo é o comportamento humano, né? Como que os humanos vão se comportar tipo diante de um apocalipse, de uma questão de urgência, onde teoricamente você teria que se unir, né? Então, Te expõe ao limite, né? exato. E isso acho que fica muito nítido tanto no Despertar e ainda mais no Dia, né, dos Mortos, assim, né? Que você até tipo adiantando um pouco no Dia, que quem libera os zumbis para invadir o bunker é um cara, uma pessoa, tá ligado? Tipo um humano que pirou lá na batatinha e falou, foda-se. E aí dá toda a merda, né? Não, e assim, mas uma coisa que a gente precisa falar também, galera, sobre os zumbis, né? A gente tem esse lado humano, né? Que a gente falou que é o mais importante, vamos explicar aqui. Mas foi nesse primeiro filme que introduziu o que seria as primeiras regras dos zumbis, né? Que é esse lance, tipo, dele andar lerdo, né? Tipo, andar devagar, esse zumbi lento, que ele não sabe, ele não tem mais a fala, né? Ele perde totalmente o raciocínio ali de fala e coisa assim do tipo, né? Ele anda todo manco e tal. Ele estipula também que ali naqueles que é uma infecção, né? Que tipo, quando a pessoa é mordida por um zumbi, ela se torna um zumbi depois de um tempo, né? Que depois ele mostra isso lá a menina lá escondida no porão, lá, que é a filha do Henry lá, ela foi mordida e no final ela se torna uma zumbi, acaba matando a própria mãe e tal, né? Que é uma cena bem impactante, assim, né? Porque é uma criança, querendo ou não. E tem esse lance assim, só que ao mesmo tempo que eles estavam estipulando as regras dos zumbis, ainda tava meio que ainda não eram os zumbis assim que a gente conhece como hoje, né? Tem um lance também que eles falam, né, que é o xerife, aliás, que é o xerife que aparece no final do filme, ele fala que a única forma de matar os zumbis é atirando um tiro na cabeça, né? Na cabeça. Que senão eles não vão parar, né? E então, assim, só que ao mesmo tempo, algumas coisas assim, por exemplo, no próprio filme do Romero, assim, o primeiro zumbi que eles encontram lá no cemitério, lá, que tá os irmãos lá, né? O primeiro zumbi, quando a menina tá, tipo, dentro do carro, o zumbi, ele pega uma pedra e tenta quebrar, né, a janela, ele quebra a janela com a pedra e tal. Sim. Que é uma coisa que, assim, depois com o tempo, o Romero vai tentar explicar isso aí, mas é uma coisa que nunca foi, tipo, uma regra dos zumbis, que eles sabem utilizar ferramentas. Às vezes eles são só muito burros, entendeu? E só sabem andar e querer comer as pessoas, né? Mas essa é uma regra que o próprio Romero não respeita, né? Porque nos outros filmes os zumbis deles são retardados. Não, então, alguns são, outros não. Isso que é o pior. No Dia tem uma evolução ali, né? Com Bob. O Bob. Zumbi, o Bob. Que ele aprende a usar a arma e tal. Mas o Fábio acho que ia falar aí. Não, então, no primeiro filme tem um lance do tijolo, né? Que ali de cara eu já reparei nisso. E tem também a filha matando a mãe. A mãe, exato. Matou com uma. É tipo uma pá de pedreira. Pá de cimento, então. Ela não vai na mordida primeiro, né? Exato. Ela vai com a... Então, e uma outra coisa também que, assim, os zumbis também nesse primeiro filme, ele não tem aquele grunhido, né? Aquele grunhido clássico, eles são silenciosos, o que torna eles cada vez pior, assim, porque você nunca sabe a hora que eles vão chegar, entendeu? É uma coisa, assim, muito... Se você parar pra ver, assim, é bem aterrorizante, né? E outra coisa também que falam, né? Que aí o lance do Romero, ele querer também meio que chocar, né? Que ele falou que desse lance, por exemplo, que ele sempre coloca essas cenas dos zumbis comendo carne, né? Tipo, tem, tipo, comendo carne humana, tal, o lance do canibalismo, né? Em 68 o cara joga canibalismo, nudez, morte, tripa, perfeito. E detalhe, tem uma entrevista dele que ele fala sobre isso, né? Que como não tinha, assim, digamos assim, uma regulamentação
do que se pode mostrar e tudo mais. Não tinha o lance de censura, de divisão de faixa etária, essas coisas. Ele para fazer esse filme, como ele era muito fã de comics, né? Ele se perguntou, nossa, mas a gente vê nos comics cenas tão mais grotescas e por que não mostrar isso no filme? No filme. Aí é aí que ele vem e é interessante você falar isso. Comendo carne e etc e tal. E é interessante você falar isso, Fábio, porque nesse período mesmo, né, rolava, né, nos Estados Unidos aquele lance da censura, né, das comics mesmo, né, porque tava exagerando muito tudo, né, até tem uma HQ muito legal que recentemente o Pipoca e Nanquim lançou, que é a Amazona, que é sobre a criação da Mulher Maravilha, né? E também sobre esse reboot todo, né? Da questão psicológica, né? Um forense psicanalista foi entrevistar uns maiores assassinos, se isso para comprovar se tinha essa influência dos quadrinhos na personalidade das crianças, como nos videogames hoje, etc. e tal, aí todo mundo já sabe. Mas é interessante ver isso também, né? E assim, uma coisa também que vale a pena comentar, né? Porque o filme ele tem essa estética preta e branca também, por causa que ele foi um filme muito barato, assim, foi muito barato ser feito. Ele custou foi 114 mil, né? 114 mil para um filme, assim, é muito baixo, isso. E a ideia deles utilizar esse lance de ser o filme ser preto e branco não foi estético. Foi, na verdade, porque os rolos de filmes preto e branco estavam mais baratos na época do que os rolos coloridos. Falta de dinheiro mesmo. Entendeu? E tem também descontão. Essa questão de custo, tem a questão da trilha sonora. A trilha sonora desse filme, ela não é original. Não. Ela não foi feita para o filme. Elas são literalmente músicas de livrarias, né? De trilha branca. E o Romero foi ouvindo, acho que ele tinha um amigo, enfim, algum dos sócios, enfim, tinha essas livrarias, daí ele ficou ouvindo e escolhendo as músicas pro filme, e ele escolheu de uma maneira que desse uma sensação de que fosse feita pro filme, mas elas não são. Por quê? Porque não tinha orçamento para produzir uma trilha. Contratar um maestro, contratar compositor. Não, cara, é sensacional. Se a gente começar a entrar nos bastidores desse filme, assim, é uma história mais legal que a outra, assim. Tem aquela parada que, tipo, esse filme ele entrou em domínio público, tipo, muito rápido. Porque eles tiveram um puta problema, porque eles não conseguiam registrar o filme. E aí, tipo, eles nem conseguiram ganhar muito dinheiro em cima do filme, porque, tipo, o filme já automaticamente entrou em domínio público. Tanto que hoje em dia, tipo, tem 1 milhão de versões do Noites Mortos Vivos na internet fácil, assim. Tem até versões coloridas, tem versões que eles fizeram uma trilha original, Fábio. Você já viu? Tem uma versão que os caras mesmo, que, tipo, uma galera que é fã criou uma trilha original pro filme, sabe? Tipo, tem um remake, né, dos anos 90, né? O remake ele é dirigido pelo Tom Savini, né? Pelo Tom Savini. Só que tem a produção do Romero, reescrito pelo Romero. Que ele fez, não para ajudar, mas tipo, tem esse lance de ajudar do Romero, tipo, conseguir uma grana, né? Com esse lance do filme, né? Porque o remake, ele é quase um Ctrl-C, Ctrl-V ali. Tem algumas mudanças, mas é bem parecido, né? Tem umas mudanças, assim, que eu acho importantes. Eu gostei muito do remake também, sabe? Eu gosto do remake. Eu gosto do remake. Eu encaro como filmes diferentes, mas eu gosto bastante. Tem uma coisa que salta muito aos olhos. A mudança, como o Romero abordou a Bárbara. No remake ela é uma mulher muito mais foda, assim. Eu acho que tem muito mais influência de todos esses anos da ascensão do feminismo, né? Porque a Bárbara de 68, ela é uma personagem quase inútil, né? Ela é bem medíocre, né? Bem medíocre. Na verdade, tem essa parada. E no remake, ela é muito badass, tá ligado? Muito badass. Mas ela cresce, né? Ela começa, assim, como uma mulher frágil e
no final do filme ela tá tipo Sarah Connor, assim, né? Mas é porque no primeiro filme não tem esse desenvolvimento de personagem, entendeu? Então, Sim, por mais que ela estivesse lá e que ela fosse uma personagem, uma coadjuvante importante, ela não tinha muita importância para o desenvolvimento da história. E só uma coisa que eu acho muito legal, acredito que você sabe, né? Porque o Tom Savini era o maquiador de efeitos do primeiro filme. Do segundo. Eu sou apaixonada com efeito. Perdão. Eu sou muito apaixonada e o Nicoteiro é pupilo do Savini. O Greg Nicoteiro. Greg Nicoteiro, exatamente. E assim, porque assim, o que acontece? Qual o motivo da Bárbara, ela no primeiro filme, ela não ter essa relevância que ela teve no remake, por exemplo? Porque a maioria da galera que estava atuando no filme era tipo os produtores, roteiristas do filme, né? Era a própria equipe, saca? Uhum. Tipo, a menina que fazia a Bárbara, ela ajudava na parte de figurino, sabe? Tipo, então assim, ela não, tanto que a maioria das falas do filme é uma atriz profissional, né? Então, tanto que a maioria das falas do filme assim, ela foi improvisada, sabe? Tipo, quando tem uma hora que ela tá meio que em estado catatônica, assim, começa a perguntar o que aconteceu. Ela começa a falar umas coisas sem sentido, mas é porque o que acontece? Aquela cena do cemitério foi gravada no final do filme. Então ela começou a falar umas coisas que ela não sabia ainda que ia ser gravada, sabe? Tipo, então, parece que quando você vê, assim, dá essa sensação que, tipo, nossa, ela tá realmente em estado catatônico. Mas é porque ela não sabia o que ia acontecer no final do filme, que era a última parte do filme que ia ser gravada, entendeu? Então tem muito isso, assim, né? E até o próprio Ben, na verdade, assim, tem esse lance. Hoje em dia tem esse lance da relevância dele como protagonista negro, passando por todo esse lance assim, mas sabia que também foi meio que uma coincidência, porque, na verdade, quando o Romero escreveu originalmente, quer dizer, o Romero não, o John Russo escreveu originalmente, o personagem do Ben era para ser um caminhoneiro branco, só que eles gostaram tanto do Ben ali fazendo os testes, que ele falou, não, passa o personagem principal para ele, entendeu? Tipo, só que aí automaticamente, tipo, agregou todo esse fator que o Romero estava querendo trazer da sociedade, né? O que estava acontecendo ali na sociedade, acabou complementando perfeito, assim, com o personagem principal, entendeu? Com o ator principal. O Romero diz, né, em entrevista, que foi acidental, assim. Tipo, esse protagonismo para um ator negro e tudo. Que foi acidental. E não cai muito naquela lábia. Coincidências do universo, né? Tipo. Sim. A gente até comentou aqui em outros episódios aqui do Inomináveis dessa coisa de ter uma sintonia, assim, uma sincronicidade e acabar culminando com essas coincidências maravilhosas, né? Uhum. E não tem muito aquela ideia do survival, né? White survival no filme, né? Não tem um branco que vai lá salvar o negro, né? Em contextos dos filmes, né? Ele é o principal mesmo, né? Então ele tá no rolê, então é isso. E né? que aí tem aquele final, né? E tem o final impactante, né? Que é um final bem niilista mesmo, porque o Romero tem muito disso de colocar um final bem niilista mesmo, assim, de cara, não vai ficar tudo bem. A verdade bem nua e crua na sua cara. Exatamente. Tipo, olha essa sociedade que já tá indo pro buraco, então não vai ficar tudo bem. Não tem espaço para coisa boazinha acabar aqui, entendeu? Sim, porque aí remete nessa simbologia, né? Do negro, dos fazendeiros, né? Demonstrando uma sociedade branca, uma estrutura racial ali, né, que consegue resolver as coisas, enquanto ele não, né, ele está à margem da sociedade. Ele é obrigado a sobreviver, né, tipo, exatamente. Sobreviver entre aspas, né. Cara, é muito doido isso aí, né, bicho? E também o lance que uma coisa também que o Romero, ele nunca deixa explícito também as coisas como aconteceu, simplesmente aconteceu. Tem a teoria que fala que, na verdade, o Zumbis ele começou por causa de um satélite que foi que conteve radiação espacial, né, que caiu, e essa radiação acabou transformando as pessoas em zumbi. Só que no meio e isso é falado em momentos nos noticiários. O Romero ele tem esse lance das narrativas de colocar noticiários nos filmes dele para meio dar um contexto ali de muitas coisas, né?
E aí eles falam isso, só que ao mesmo tempo, tipo, tem uma espécie de órgão ali, algum funcionário governamental ali que tá meio que tentando abafar as coisas, tipo, falando, não é isso, tal. Aí nunca dá para saber se é realmente esse lance do satélite mesmo, que caiu, ou se, de repente, foi uma coisa interna mesmo, que os próprios governos tá tentando esconder, sabe? Tipo, foi uma cagada do próprio governo americano que eles estão tentando esconder, sabe? E remetendo a ideia clássica, né, daquela radionovela do Orson Welles, né, da Guerra dos Mundos, né? Bem isso, né? Bem pontual, assim, essas referências. No segundo filme fica mais claro isso, né? E nos Estados Unidos também tem muito forte isso não só nos filmes do Romero, mas em vários outros filmes da Copa Americana, é disso de você, o governo implantou uma coisa, o governo tá fazendo não sei o que escondido, blá, blá, blá. Área 51, ficar, tipo, essa clima de paranoia mesmo, porque se você parar pra ver, tipo, os anos 60... Mas eu acho... Os anos 60 tava muito influenciado por causa também da Guerra Fria, né? Tava rolando a Guerra do Vietnã e tal, e tipo, tava tudo assim... Que eu ia falar, a galera ficava... Entendeu? Eu sei que é proibido falar desse filme aqui, mas o Army of the Dead, o Snyder, ele pega nessa linha, que o zumbi de origem é governamental. Né? E que a gente não sabe Será ainda... que o Zack Snyder é comunista? Não, mas você sabia que essa ideia, né, do estranho, do acontecimento, é essa referência de uma visão americana, né, da invasão comunista, né? Eles vão dominar sua mente, vai deixar todo mundo alienado, etc e tal, né? Isso está muito em filmes, né? Contanto que na Rússia também é ao contrário, né? Tem essa brincadeira, essa jogatina. Se você pegar os filmes de ficção científica russas, né, remete também a essa ideia do... A culpa é sempre dos Estados Unidos. Sabe? Fica essa mas briga, assim, né? errado não estão, né? Não. Nessa ideia, nessa linha de que o zumbi é uma arma fabricada, né, uma criação do governo, do exército e tal, você tem o Army of the Dead, do Snyder, e tem, não sei se vocês conhecem, se vocês assistiram, mas tem o Soldado ou Zumbi, é uma série que tem na Amazon, uma série mexicana. Cara, bem legalzinha. E também a origem do vírus é porque eles estavam fazendo uma arma biológica para transformar soldados em super soldados. Combatentes que não morrem, sabe? Universal aí. O Soldado Universal, a mesma coisa também. Tipo, se você pegar a ideia. É muito não, mas é que sim, mas é que nesse caso, nos dois casos, né? Tipo, pelo menos no Soldado ou Zumbi da Amazon, esse zumbi, ele perde a consciência, digamos assim, ele se torna assim um zumbi clássico, só que muito mais forte, e ele toma tiro e não morre, só morre se for na cabeça, aquela coisa. É o zumbi do Zack Snyder. Exato. Então, eu até acho que o Snyder... Só que o do Snyder gosta de correr, hein? O do Snyder, ele faz um cardio. É verdade. Não corre. O zumbi do cardio. Mas o do Soldado ou Zumbi mexicano, ele é zumbi parrudão, forte, corre, é guerreiro, entendeu? Só que eles têm um mínimo de consciência, porque eles continuam sabendo qual que é a missão deles. É bem interessante essa série. Legal. Mas no do Romero, eu acho que principalmente acho que no Madrugada, né? Que é no Madrugada. Eles têm um resquício, né? Que eles ficam ali, tipo, no shopping, aí eles falam, por que eles estão tentando entrar aqui? Aí acho que um dos personagens, eu não lembro quem é que comenta, fala assim, talvez eles tenham ainda uma memória. Então. Eles têm um resto de memória ali e tal. Então, agora já aproveitando, já que que você entrou nesse do Madrugada, né? Vamos já falar do Madrugada também, né? Que o Romero, ele fez o Madrugada dos Mortos 10 anos depois de ter feito o Noites Mortos Vivos, né? Tipo, 10 anos depois que ele fez ele voltou ao gênero de zumbis, que alavancou a carreira dele e tal, né? E ele voltou com o Madrugada dos Mortos, né? Ou o Despertar dos Mortos. Uma tradução, algumas traduções têm isso.
Que tem isso, que parece que assim, o filme, ele praticamente, aonde acaba o Noite dos Mortos-Vivos, começa a madrugada. Porque começa, tipo, o Noite acaba naquela hora, tipo, que, entre aspas, parece que é o governo tentando retomar o controle, só que o madrugada dá a entender que o governo não conseguiu tomar o controle, que meio que perdeu o controle da coisa e já começou tudo meio que colapsar. Começa com o programa de TV ali, tipo, uma última transmissão ali, não é isso? Exatamente. Tipo, falando, essa é a última transmissão, porque no madrugada, no Noite dos Mortos-Vivos, quando eles estão assistindo a TV, não, primeira vez que eles escutam, quando eles estão escutando a rádio, o rádio fala, fiquem dentro de casa. E aí o Ben vai lá e começa a fazer fazer o bunker dentro de casa lá. E aí, no momento que eles acham a TV, é o contrário. Já eles falando, não fiquem dentro de casa e procurem órgãos, tipo, bases governamentais para se proteger. E o Madrugada começa exatamente meio que eles falando que essas bases não deu certo, entendeu? Tipo, meio que, tipo... Deu merda, galera. Deu uma continuidade, né, nos roteiros, né? Exatamente. Gente, mas um comentário que eu preciso fazer em relação ao Despertar dos Mortos, né, é que eu amo o fato do zumbi ser azul. Verdade. Pode eu crer. amo o fato deles serem azul. E sem contar que o gore aqui tá muito mais explícito para quem gosta, né, da sangue, tripas, cabeças e tudo mais. Colorido, né? Desmembramento. Porque o filme ele já traz o recurso da cor, né? Porque afinal de contas já tem mais dinheiro. E aí é sangue para dar com pau. Tem até aquela parada, né, que o Madrugada, na verdade, ele foi feito muito por causa principalmente por causa de produtores europeus, né, que gostavam muito das obras gostou muito do Noites Mortos-Vivos, assim, gostava muito das obras do Romero, e quando o Romero catou e falou, eu vou querer fazer uma continuação dos meus filmes de zumbi, os caras foram lá, não, vamos produzir isso aí. E quem comprou o roteiro desse filme foi um outro diretor muito famoso, que foi o Dario Argento, né? O Dario Argento, ele foi lá, o Dario Argento, que é mais conhecido pelos filmes giallos, né? No italianos, tal, né? Que foi filmes, que foi um dos filmes que deu origem aos slashers dos anos 80, né? E inclusive um filme não sei, só fazer um adendo aqui rapidão, porque acabou de sair um filme o Maligno, né? Esqueci o cara. Do James Wan. E ele é inspirado, assim, diretamente num filme que chama Tenebro, do Dario Argento, que é maravilhoso. Ele tem muito esse lance do giallo, né? Que ele usa, tipo, ele tem a arma peculiar de giallos, né? Que é as facas, né? E o lance da luva, né? Que ele usa também a luva escura e tal, né? Tem sobre o giallo tem várias coisas que são características, né? Violência exacerbada, principalmente violência contra a mulher, sangue, as cores também, que são muito bem marcadas, mas aí se a gente começar a falar sobre giallo aqui, a conversa vai para outro lugar. Não, vamos então, mas eu acho que foi um dos fatores acho que pelo lance do digital... Sugestão para o próximo podcast. Olha aí, ó. Sugestão! Então fica aí, pessoal. Deixa aí nos comentários aí se vocês querem um episódio sobre giallos aí. Vamos aí. Então, mas eu acho que exatamente por isso que teve essa influência da cor, porque você pode ver o sangue no Despertar dos Mortos é aquele vermelhão bem guache dos giallos mesmo, né? Tipo, e tem esse lance das cores bem vivas dos mortos, que eu acho que foi muita influência das produções do próprio Dario Argento, né? Então, eu acho que tem muita influência disso, né? Mas assim, voltando ao filme lá, e aí tem esse lance que é meio que a continuação, né? Que é a continuação do colapso, e essa história já vai para outros protagonistas, né? Que agora são 4 protagonistas, né? Que é uma repórter, o namorado dela que é um piloto, né? E os 2 amigos do piloto que são 2 agentes da SWAT, né? Que aí que até então no começo do filme tem esse lance que eles estão tentando invadir um apartamento lá na periferia, onde as pessoas estão escondendo os parentes mortos delas lá, só que os parentes estão vivos, né? E aí tem todo esse lance da violência policial tem essa lance já começa com o filme muito isso, né? Tipo, do lance da violência policial contra as minorias, né? Porque tem um policial doidão lá que começa, tipo, bater nas portas e atirar nas pessoas, tipo, dando tiro na cabeça sem saber se a pessoa é zumbi ou não, sabe? O cara fica, isso aí, tipo, sabe? Fica naquele frenesi de querer matar a pessoa. Se sente autorizado, né? Por conta do...
contexto social que tá vendo, o cara se sente a sair matando todo mundo. Ele pode matar quem ele quiser, entendeu? Tem esse lance, tipo, do policial, tipo, matando pobres, tá ligado? Tipo, porque o negócio se passa num gueto e tal. Então é muito pesado, você já tem esse lance dessa crítica pesada que o Romero, ele já meio que fala que, mano, se existia uma divisão social, tipo, agora tá explícita, sabe? Tipo, a sociedade colapsou, então tá meio que carta aberta para cada um fazer o que quiser, entendeu? E aí, então, até que esses 4 protagonistas se encontram e eles estão fugindo, né, de tudo isso aí que tá acontecendo, né? Tipo, vendo a cidade entrar em colapso, e eles resolvem se alojar num shopping center, né? Que eles acham que ali esse local vai ser um ótimo local para eles se protegerem e tal, né? Que eles vão ter tudo que eles vão precisar, né? E aí o filme todo se passa nesse contexto dentro desse shopping, né? Que é eles lá tentando, entre aspas, viver nesse shopping, né? Ao mesmo tempo que eles estão ali com aquele monte de zumbi cada vez mais chegando, e eles não conseguem entender o motivo desses zumbis tá se acumulando na frente daquele shopping sem necessidade, sabe? Tipo, porque se eles são atraídos por carnes, mas como eles vão encontrar, tipo, como eles não tem como eles saber que existiam 4 pessoas lá dentro, eles simplesmente estão se acumulando ali porque eles querem, sabe? Tipo... Mas aí eu acho que entra um dos pontos principais da crítica do Romero nesse filme, que ele faz é muito claro que ele fala sobre a sociedade consumista e a sociedade capitalista, né? Principalmente na época que o filme foi lançado, foi a grande era dos shoppings, né? Abria um shopping por dia nos Estados Unidos. Então, eles estavam vivendo, assim, uma era do consumo exacerbado. E aí ele vem fazer essa crítica que é justamente isso. Os zumbis, eles têm no subconsciente deles que o lugar deles é o shopping. E aí, por isso que eles vão para lá, mesmo eles não sabendo que se tem carne ou não. E é aquele negócio, né? Tipo, até aquela alusão, tipo, ele vai lá de forma desmiolada, né? Tipo, sabe? Tipo, perdidão, assim, sabe? Tipo, só... Vou seguir como a gente fica no shopping. Tipo isso. Basicamente. E 300 lojas. Você anda, né? Aquela coisa, você anda, você perde a noção do tempo, tudo pensado. E os próprios personagens que estão lá escondidos, assim, eles vão se transformando, né? Na questão do shopping, de tipo, vou pegar a roupa cara, vou usar os bagulho, porque tá tudo ali, né? Então eles vão também, de certa forma, tipo, absorvendo essa questão do consumo, assim, né? Mesmo eles estando lá, tipo, sobrevivendo. Eles vão perdendo a noção, né? Porque, tipo, eles vão se colocando em risco de forma desnecessária, assim, tipo. Tanto que um dos personagens é o Roger, né? Que até então ele era ele era um agente da SWAT, ele era um cara treinado, ele estava preparado para certas coisas, tipo, exatamente para essa sensação de conforto, ele achar que pode tudo, foi o que causa a morte dele, né? Porque quando ele tá lá, ele se acha superior aos zumbis, e até que no descuido lá, uma bobeira, ele é mordido por um zumbi e acaba se tornando um, né? Tipo... Deu mole, Playboy. Deu mole. Não, e exatamente. E vale falar também que esse filme, né, que tem a famosa frase, né, que é utilizada pelo ator Ken Foree, né, que faz o Peter, que ele fala, né, daquele lance, né, tipo, quando não tiver mais espaço no inferno, os mortos caminharão sobre a terra, né? Tipo... Só uma outra coisa... Pode falar, perdão. Não, e aí eu acho que tem muito esse lance, assim, que, assim, o personagem do Ken Foree também, que é um personagem negro, que é uma coisa recorrente nos filmes do Romero, que ele sempre coloca... E ele, se você parar pra ver, ele é um dos caras mais racionais do filme, assim, tipo, enquanto todos os outros estão se preocupados com coisas supérfluas e tal, ele é o último que se dá o luxo de querer... Porque até então ele acha, tipo, tudo... Cara, vocês estão doidos, olha o que a gente tá passando, sabe? Tipo... O mundo está acabando e você tá pensando casaco de pele. Exatamente. Ele é o último cara que se dá o luxo disso. E quando ele percebe a merda que deu, exatamente esse descuido deles, que ele volta de novo e fala, não, ele é o primeiro a se abdicar dessa porcaria, sabe? Tipo... Sim, E uma coisa também que eu percebi nesse filme, assim, e que, assim, tem uma parte ali que fica nítido, que é, tipo... Tem uma cena lá dos rednecks, isso é até antes da galera chegar no shopping, que eles estão matando, né, tipo, os mortos-vivos, assim,
e, tipo, dando festas, os redneck, tipo, com aquelas picape tomando cerveja, tipo, vai lá, acerta um, aí, e, tipo, sadismo, tá ligado? De, tipo, poder atirar em outro ser humano. Como sem consequência, né? Como esporte, que sabendo que não vai ter consequência nenhuma, assim, você vê, tipo, a felicidade, assim, no olho dos caras, assim, de tipo, vai lá, vai certo, explode o carro ali, ele vai tá chegando perto do carro, explode o carro, tipo, você vê, caralho, mano, o ser humano é muito podre, tá ligado? Não, exatamente, aí entra de novo esse lance da crítica do que o terror, na verdade, não são os zumbis, são os vivos. Olha só, né? Pra você pensar, né, o George Romero precedeu o Purge Day, né, nossa, olha isso. Total, tipo isso, nossa, bem lembrado, Glauquinho. É tipo isso, mano. O dia do expurgo mesmo. Assim. E uma outra coisa só que eu acho legal falar, porque é o seguinte, esse plot do pessoas se refugiarem num shopping é uma coisa que ela foi reproduzida depois em 385 filmes de zumbi. Inclusive no remake do Snyder, hein? Inclusive! Olha ele de novo aí, ó. Aqui em Las Vegas. Só que Las Vegas. Não, ele fez o remake desse filme. Ele fez, saiu em 2004. Nossa, só que aí lá os zumbis já corriam já, né? O zumbi não só corria, como ele escalava a grade. É nesse que ele escala uma grade? Não lembro agora. Aí eu não lembro. Não lembro. Mas eu sei que eles correm pra caralho, mano. Que então, é tipo... os zumbis velocistas, né? E... então, e aí tem esse lance, né? Tipo, e quando... Até então, né? Eles estão ali vivendo essa vidinha perfeita ali, né? Que eles meio que falam que o shopping é o lugar deles e tal, até que quando chega uma gangue de motoqueiros, invade lá o lugar e abre de novo para os zumbis, né, invadirem e tal. E assim, eles assim, se você for parar para ver, por exemplo, o personagem do Stephen, né, que é o namorado da Francine, né, que era o piloto, ele, quando tá todo mundo, tipo assim, tá o Peter e a Francine falando, cara, sai disso, vamos se esconder. Eles poderiam ficar escondidos no bunker deles lá e esperar os motoqueiros ir embora, que eles ficaram tudo bem. Só que o cara nessa, não, é minha propriedade, isso aqui é meu, no ato de machismo dele, tipo, de superioridade dele, ele quer proteger o espaço que ele conquistou, sabe? Sim. Sabe, não se preocupando com quem, tipo, com a esposa dele, que tava grávida, tudo, né, cara? Tipo... Ele não estava sendo racional, né? Nem um pouco. E aí eu acho que é uma coisa que o Romero trata, porque os zumbis seriam basicamente, tipo assim, seres humanos não racionais, que seguem só uma questão do instinto. Só que aí, quando eles ficam presos dentro do shopping, eles passam a ser irracionais também e seguir a coisa do instinto, que é defender propriedade, blá, 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 essas coisas. Que é uma coisa que foi uma ideia original do Romero. Ele pensou essa ideia de fazer o Despertar dos Mortos dentro de um shopping, porque ele tava falando com um sócio dele, que tinha um escritório dentro de um shopping, e ele tava espantado com o tamanho do shopping. Assim, ele falou, cara, isso aqui é uma caverna, entendeu? Tipo, dá pra literalmente, assim, alguém viver nesse mundo cavernoso aqui, tipo, como se fosse um primata, e, sabe, tipo, e sem consequências, assim, né? E eles ficam meses lá, né? Passa um bom tempo deles lá, né? Exatamente. Tipo... E aí tem esse lance, né? Que, tipo, que nesse ato inconsequente dele, ele acaba se expondo com zumbis, acaba se transformando num zumbi, e depois leva eles até o lugar onde era o bunker deles, lá onde eles estavam escondidos, até que nem os dois que ficaram, tipo, reforçando o lance ali no inconsciente. Da inconsciente, exatamente. E aí aí vai... Gente, desculpa, mas me veio um comentário aqui na cabeça que eu não posso deixar de falar, que é o quê? Genomice. Olha, nesse caso é verdade. Não, quase 99% das vezes é verdade, não tem o que falar. Tipo, é isso mesmo, sabe? Então, é bem isso, sabe? Aí tem esse lance dessa vontade de ser o homem superior, o macho alfa, que acaba prejudicando toda aquela sociedade que eles criaram, né? E aí volta de novo esse lance da crítica patriarcal mesmo, que é tipo... o que conseguiu deixar perfeito, o homem conseguiu estragar por pura idiotice, sabe? Tipo, por pura idiotice, única e exclusivamente. E aí
E aí vale destacar também, né, que quando aparece essa gangue de motoqueiros, né, que é liderada pelo Tom Savini, que a gente comentou Tom aí. Savini, Tudo. Que é ele atua, ele maqueia, ele coordena equipe. Tom Savini, tudo pra mim. E detalhe, o Tom Savini, ele foi o cara que chegou pro Romero, né? O Romero, ele já queria esse negócio, tipo, cara, dá pra colocar sangue? O Savini falou, cara, dá, mas dá pra colocar mais que sangue. Dá pra colocar gore, dá pra colocar desmembramento, dá pra, então os caras, pode pôr. E aí começa lá as cenas lá, tipo, das coisas mais idiotas possíveis, até aquela cena que o motoqueiro, ele tá colocando um negócio, medindo a pressão no braço, e aí vem um monte de zumbi, começa do nada, assim, o cara começa a medir a pressão. É tipo, homem fazendo sangue, omisse, assim. Né? Tipo, sabe? Tipo, não, é que tem lance também, tipo, eles começam a fazer guerra de torta com os zumbis, sabe? Tipo... Pastelão mesmo. Quinta série, né? Tipo, sabe? Pastelão mesmo. Mas é uma coisa que o Romero, ele quis colocar de propósito mesmo, essas coisas mais comédia, porque ele falou, cara, tipo, o primeiro filme ele tem que ser aquele tom só nenista, sempre pra baixo. Esse ele quis colocar exatamente porque, assim, diferente do primeiro filme, que era uma crítica descarada, esse é uma sátira, exatamente, é uma sátira da nossa sociedade, e ele quis deixar isso explícito nessa sátira. E exatamente... Eu acho também... Pode falar, perdão. Não, só concluindo aqui. E é isso que é uma coisa que, assim, é um lance de sabe, da desumanização, de, cara, vamos isso aí, vamos aloprar mesmo, e literalmente, assim, se os zumbis precisam, tipo, tomar um tiro na cabeça pra morrer, tipo, literalmente os humanos já tá sem cabeça, assim, já, porque não tem mais mentalidade. Tipo, total. Sabe? Cara, pode crer. O comentário que eu ia fazer, na verdade, é só que eu já vi algumas entrevistas do Romero que ele falando que a intenção desse filme era, além de passar uma mensagem, era divertir as pessoas. Inclusive, por isso que eles são muito exagerados no sangue, no gore, nas piadas, nas situações cômicas, porque era para fazer a pessoa, além de não ser uma coisa tão pesada quanto foi o primeiro filme. Não, total, e faz sentido. E fora também que tem aquele aquele lance que o filme teve duas edições, né? Teve duas montagens. Teve a montagem do Romero e teve a montagem do Dario Argento, que foi para a Europa, né? Que ele colocou mais, tipo, ele tirou o Dario Argento, ele já quis deixar aquela coisa mais séria, tanto que ele tem 8 minutos a menos, exatamente porque ele tirou toda essa parte mais piadinha do filme, ele quis deixar um tom mais sério mesmo, ele só quis um tom mais sério, e fora também que a edição europeia vale muito mais a pena, assim, por um lado, assim, cada um tem suas vantagens e desvantagens, tipo, a vantagem da edição, a versão do Dario Argento, que tem a trilha sonora do Goblin, né, então, aí você... Mas eu gosto particularmente mais da versão do próprio Romero, porque eu acho que essa questão da comédia, ela entra muito no lugar da cultura americana também, sabe, de fazer piada do negro, digamos assim, que não é nem de fazer ácido, de ter esse coisa do grotesco, que ao mesmo tempo em que você tá rindo, você tá falando, caralho, mano, eu tô rindo disso. Então, olha a situação, né? Tipo, olha, eu tô rindo, sério mesmo que eu tô rindo da desgraça, sabe? É isso, né? Daria para afirmar que a versão do Romero é, digamos assim, ele é o embrião para um novo estilo de filme, que é o What the Fuck Movies, tipo... Como assim? Por exemplo, dessas coisas bizarras, assim, sabe? Que por exemplo, eu tô vendo, né? Tipo nonsense, assim, você diz? Por exemplo, eu vejo muito, por exemplo, eu assisti Z Nation, eu acho o Z Nation muito mais inspirado, assim, nos zumbis do Dawn of the Dead, sabe? Essa coisa meio what the fuck, tipo... eu acho que assim, não, Sharknado é um filme, pra mim, desse estilo, what the fuck movie, sabe? Não faz sentido, tipo, mas eu acho que assim, o lance do Romero, na verdade, eu acho que entra mais, depois ele influenciou outros filmes, tipo, por exemplo, tipo Shaun of the Dead, por exemplo, que é o Todo Mundo Quase Morto, aquele filme lá, o Zombieland, sabe? Eu acho que... tem um também que eu vi, que eu fiquei sabendo esse dia, que é Stripper Zombies, que são zumbis. Exato, tem esses filmes, tem aquele o Guia de Escuteiro. Meu namorado é um zumbi.
aquele o guia Meu de escoteiro. namorado é um zumbi. Que é aquele guia de escoteiros de sobrevivência zumbi, sabe? Tipo... Que é tipo os escoteiros contra zumbis, sabe? Tipo... Não, só fazer um comentário desse Meu Namorado é um Zumbi. Eu lembro que na época ele foi lançado junto quando estava no auge do Crepúsculo. Porque eles tentaram atacar, além dos lobisomens, os zumbis. Aí eu falei, meu Deus, Hollywood precisa parar. Zumbi gato, né? Inventou zumbi gato. Inventou zumbi gato. Cemitério, né? Cemitério maldito, né? Alguém zumbi que cuida da temporariamente em Hollywood, né? Alguém intervém lá em Hollywood, dá uma parada, porque tá... E só finalizar aqui para finalizar sobre o Madrugada, para a gente entrar pro dia aqui, embora a gente já deu muito espetáculo sobre o Dias, né? Mas uma coisa que vale a pena também no Despertar dos Mortos, né? É que, assim, uma coisa interessante que o Tom Savini ele começou a colocar esses efeitos de gore, assim, principalmente coisa muito grotesca, porque ele foi fotógrafo no Vietnã, né? Então ele viu, tipo, muita coisa. Ele viu, tipo, ele foi fotógrafo no Vietnã, e aí eu acho que ele trouxe toda essa bagagem das coisas que ele viu lá. Referências. Então... É que vem muito da referência do dadaísmo também, né? Tem muito isso, né? A influência do Dada pelas fotos da Primeira Guerra Mundial, né? Que causou impacto, né? Você vê nos jornais, né? Aquelas fotos horrendas, né? da guerra, né? A foto de uma guerra, realmente. É a explicitação do horrível, né? Sim, sim. Porque no Dia dos Mortos isso foi evoluiu, tipo, num nível, assim, eu acho maravilhoso, né? Para mim, o Dia dos uma das Mortos, cenas de gore, assim. Ele retoma o tom mais sério, assim, eu acho. Exatamente. Apesar dele ter uns momentos de humor, mas ele... Mas eu acho bem ele menos. tem uns momentos de humor com o doutor lá, né? Com o doutor que tá tentando... adestrar lá o zumbi. O zumbi, Depois que o Romero ele terminou aí o Madrugada dos Mortos, né? Que é o Despertar dos Mortos. Eu tô falando toda hora Madrugada de Despertar, mas vocês entenderam, né, galera? Quem tá ouvindo, vocês entenderam. É o mesmo filme. Agora eu vou falar sobre o Dia dos Mortos. É que ele volta com o terceiro filme aí, que ele é lançado em 1985, né? Ele demora menos tempo para ser lançado em comparação ao tempo do Noite dos Mortos Vivos para o Madrugada. Só que é um filme assim que eu acho que da trilogia clássica é o que o pessoal menos comenta, é o que o pessoal menos gosta, assim. E eu entendo por alguns motivos. Uma, porque o filme, quando o Romero ele começou a escrever o filme, ele começou com uma ideia extremamente ambiciosa, ele queria fazer algo muito maior, com um orçamento muito maior, só que ele não conseguiu, nem 15% do orçamento que estava previsto para o filme, né? Então muita coisa ele teve que se limitar, tal, né? E essas coisas. Ele voltou de novo com a galera que ajudou ele no Madrugada, assim, principalmente ao Tom Savini, né? O Tom Savini, logo depois do Madrugada dos Mortos, ele se alavancou ali nos filmes de terror em Hollywood, que ele foi chamado para fazer o Sexta-feira 13, né? O primeiro Sexta-feira 13, que é considerado um marco, assim, da história do cinema, assim, principalmente de efeitos práticos. Porque tem umas mortes ali que, cara, é muito mirabolante, assim, que ele fez. Né? Então ele ficou muito emblemático, assim. E detalhe, né? Sexta-feira 13 é o único filme que não tem o Jason, né? Que é o Jason não é o assassino do filme e tal, mas mesmo assim ele é muito emblemático por causa disso, principalmente pelo trampo de produção do Tom Savini. E o Tom Savini ele já estava numa crescente, já estava com muito mais habilidoso, com efeitos práticos e tal, e ele resolveu voltar, colocar isso muito em prática no filme, no Dia dos Mortos, do Romero, que se você for parar para ver, volta de novo, quase que uma continuação direta do Madrugada dos Mortos. Porque o Madrugada dos Mortos é aquele negócio, tipo, literalmente, assim, a sociedade já entrou em colapso, assim, tipo, você vê que, assim, agora só tem desordeiros mesmo e os zumbis na rua, não tem mais, entre aspas, não existe mais uma espécie de governo, uma ordem sobre a sociedade, e virou a lei do mais forte mesmo, né? Se tornou a lei do mais forte, e o filme acaba, o Madrugada acaba, tipo, de uma forma meio ambígua, né? Porque eles conseguem fugir, né? Do shopping, o Peter e a menina,
E só que é aquele negócio, não dá uma sensação que vai ficar tudo bem, porque eles falam que tá acabando a gasolina, né, do helicóptero. Deixa claro, né, o que acontece com eles. Que eles não sabem se eles vão chegar em algum lugar e dependendo assim onde eles pararam, do jeito que está a sociedade, provavelmente as chances deles sobreviver são muito poucas, né? Então acaba dessa forma bem nihilista que o Romero acaba, né? Costuma acabar nos filmes dele. E o Dia dos Mortos começa exatamente tipo com o pessoal chegando no helicóptero, né? Chegando a cena de chegando no helicóptero, eles tentando chegar numa cidade, né? Eles pousam numa cidade, tentando procurar sobreviventes, né? Só que aí quando eles chegam lá nessa cidade, tá essa cidade, tipo, você vê que tá aquele abandono total, assim, os carros nas ruas, tal. É da hora que tem uma primeira cena do filme que ele mostra esse lance da decadência da sociedade, porque tem um momento assim que ele mostra assim, junto com os lixos, junto com as folhas secas das árvores, tem um monte de nota de dólar voando, assim, sabe? Tipo, meio que tipo, agora dinheiro não vai ser. Dinheiro não vale nada, né? Exatamente. A sociedade acabou, né? E no começo desse filme, assim, ali nessa saída do banco, que o dinheiro tá voando e tal, fica a primeira grande pergunta: que preula que é essa desse crocodilo, velho? É porque aquela cidade. Tem um crocodilo que sai junto com os zumbis ali. Vocês achando que o tigre do Zack Snyder era inovador. Quem é o tigre? Vanguarda. Que o zumbi. Mais uma vez, Romerinho visionário. Porque eu entendi o lance do crocodilo, porque ele quis falar que tipo, aquilo está passando na Flórida. É uma cidade na Flórida ali, entendeu? Não, tudo bem, mas é muito engraçado, né? O crocodilo saindo do banco ali, tipo. Exatamente, né? Se parar pra ver aí, tipo, só os pilantras, né? E aí dá a entender que o filme se passou, tipo, o Dia dos Mortos, ele se passa, parece que diferente do Madrugada, do Noite pro Madrugada, esse parece que se passou muitos anos já tem muitos anos que já acabou tudo. Tipo, tem um resquício mínimo de humanidade, assim, né? E eles sabem disso, né? Tanto que assim, eles ficam toda hora tentando procurar, né? Tanto que eles ficam o tempo todo falando, cara, por que você tá tentando ainda? Não tem mais, não tem. Quem tinha que nos procurar já teria aparecido, entendeu? E aí tem esse lance que, fora também, que é uma coisa que entra de novo o lance do Savinão aí, né? Que é o zumbi. Você vê que, tipo, diferente dos zumbis dos antigos, que no Noite dos Mortos Vivos era só um zumbi, tipo, só com umas roupinhas com uns trapinhos, né? Aí o Despertar, né? O Madrugada já era os zumbis azul, né? E no Dia dos Mortos já começa a vir os zumbis podres, né? E aí, tanto que tem aquela primeira cena que até aparece o card do filme, né? Day of the Dead, que é aquele zumbi sem um maxilar, com a língua balançando, assim, tipo, com o sol, assim, atrás e tal. Que você vê os zumbis já estão totalmente deteriorados, assim. Exatamente. E então... Mas uma coisa que é legal de você observar é a mudança, inclusive, da técnica do visual, né? Porque que zumbis no 2, né, na Madrugada dos Mortos, para esse, como que mudou, inclusive, a técnica do Tom Savini para poder reproduzir esses e fazer os efeitos visuais. E eu acho muito incrível da trilogia toda, né, que é tudo efeito prático, né, cara? Não é maquiagem, galera ficando horas e horas e horas e horas maquiando para poder ficar com a cara podre. Exatamente. Então, pra você ver, né? Tipo, como o Tom Savini, ele gostava muito, né, de produzir pro Romero, né? Que apesar do filme ter um orçamento muito baixo, ele teve essa preocupação, em, pelo menos nos efeitos práticos, deixar o mais caprichado possível, né? E aliás, esse filme também tem participação do Greg Nicotero, né? Que o Fábio, acho que comentou em algum momento aí. Ele é pupilo do Savini. E o Greg Nicotero, ele, para quem não sabe, galera, o Greg Nicotero, ele é o diretor de efeitos visuais do The Walking Dead, né? Tipo, depois ele ficou muito conhecido por causa de fazer todos os efeitos visuais do The Walking Dead. E assim, quando você assiste o Dia dos Mortos, você consegue ver as referências claras ali
tipo, dos efeitos que o Savini utilizou pro que o Greg Nicotero utilizou The Walking Dead. No The Walking Dead. Assim, sabe? O Savini, acho que no Dia dos Mortos, ele cria uma escola aí, né? Ali é absurdo. Vai ser seguido não só o Walking Dead, eu acho que exato. vai ter jogos também, por exemplo, Resident Evil, todos esses zumbis, depois eu acho que vai seguir aquele parâmetro. Que começa a vir o zumbi, que para esses zumbis, tipo, só morto, né? Que é só cara de morto, e começa a vir os zumbis deteriorados mesmo, zumbis podres, né? Sim. Que eu acho que... E para você ver que como efeito prático ele envelhece bem, né? Porque você vendo o filme hoje, assim, ainda é, tipo, assustador. Tem aquela cena do zumbi que ele vira, assim, na maca, né? E aí, todas as entranhas dele, assim, tipo, escorre, assim, mano. Fica delírio da fica, caralho, agora, que bagulho nojento, assim, ó. Que delícia, cara. Que delícia, cara. E é muito bem feito, assim, até hoje, né? Tipo, você pode falar do roteiro ou de outras coisas, assim, que podem ter ficado datados de certa forma, mas eu acho que os efeitos, assim, para mim é incrível até hoje, assim. Eu assisti recentemente e fiquei tipo, uau. Esse terceiro filme, ele deixa, acho que, 2 legados. Esse que a gente falou do Savini, que ele cria essa escola, define essa escola de maquiagem para zumbi, né, usa um zumbi moderno, né, que a gente conhece hoje. Eu acho que nesse filme fica mais explícito o problema de um apocalipse zumbi é o ser humano, né? Eu acho que nesse filme ele fica bem claro esse legado de que tipo o grande inimigo é o que tá vivo, né? Não é o zumbi. Não é o que tá morto, pode crer. Exatamente. E é porque ele entra, porque assim, né? Falam que ao pouco de vestidos da sociedade que sobrou, eles sobrevivem, tipo, embaixo de bunkers, né? Tipo, tanto que eles estão, assim, esse grupo, né, de sobreviventes, ele tem um grupo, tipo, um grupo civis e tem o grupo dos militares, né? E aí tá nesse, tipo... E aí fica nesse quesito, assim, porque os civis que estão lá são pesquisadores. E eles estão nesse processo ainda de, tipo, meio que tentar descobrir o que aconteceu, se tem uma forma de reversão e coisa assim do tipo. A cura. Exatamente. Só que não tem mais sociedade, assim, já dá para ver que não existe, mas não tem uma possibilidade de retorno de uma sociedade como era antes, né? E eu acho esse lance, tipo, dos militares ainda, querendo ou não, eles ainda estão prestando serviço para um governo que não existe mais, sabe? Tipo, deles ter que... Eles estão ali porque eles precisam das informações do cientista, mas eles vão passar aquelas informações para quem? Tipo, nem sabe se existe mais Washington, sabe? Esse tipo de coisa. Mas eles se mantêm ainda nessa hierarquia militar de eu tenho superior, tenho soldados e tudo mais, né? Porque eu assistindo o filme, assim, eu não sei... Você fica com a impressão que, tipo, mano, os militares, eles são bem idiotas, né? Você tem eu não sei se é o general lá, o da alta patente, assim, é um cara super babaca, os outros, tipo, mais babaca ainda, assim, é uma galera que tá lá, tipo, gritando, arrotando e falando merda, tipo, mas aí que você vai fazer o que aí, sua cientista? Tipo, tirando uma, assim. Mas é que entra a crítica do Romeirão de falar, mano, militar é tudo uns lixo mesmo. É tudo cara. trouxa, Milica tá ligado? É tudo otário, tá ligado? Errado não está, não é mesmo? Não está, são uns bandos que ele deixa de animal, bem claro, cara. assim, né? Como os militares são trouxa nesse filme. Mano. E eu acho que é legal, assim, exatamente entrando nesse quesito, assim, porque é o Rhodes... Não, só no filme. Não, na vida real. Todo mundo sabe os milicos aí, o que eles estão fazendo. São uns... sabe? E aí E eu acho que é comandante Capitão Rhodes, se não me engano o nome dele, que ele começa esse lance, assim, que ele começa meio que perder o controle, né? E ao mesmo tempo tem um lance, assim, que, tipo assim, ao mesmo tempo que tem um cientista que eles estão ali tentando descobrir meio que a cura, achar que tem uma volta, tem um cientista que está tentando domesticar os zumbis, né? Ele pede para trazer espécimes, né? Que eles falam lá, os militares trazer para ele fazer os experimentos dele, tanto que chamam ele de Dr. Frankenstein, porque ele literalmente ele assume esse papel tipo do médico louco, literalmente, assim. Ele tem o casaco todo cheio de sangue e tal. E
E aí e ele tá nesse processo de tentar, que ele acha que tem como domesticar os zumbis. E eu acho que é aí que entra novamente o lance do Romero, sabe? Tipo, das críticas dele. Porque eles, ao mesmo tempo que tem esse lance, tem esse plot do cientista tentando trazer os zumbis de volta a ter uma vida social, os humanos estão virando bárbaros, sabe? Tipo, essa troca de valores, sabe? Sim. Tipo, os vivos estão perdendo o controle. Em algum momento do filme inverte, né? Exatamente, tipo, que os vivos perderam o controle, que porque em um certo momento do filme, que é mais pro final... Pode falar, perdão. Não, é que você travou. Parecia que tinha travado. Ah, meu Deus, perdão. É porque o que eu ia falar é que em um determinado, no final do filme, tem essa inversão, né? Que é onde o zumbi tem comportamentos mais humanos e mais racionais, né? Racionais, exatamente, essa palavra, racionais do que os próprios humanos. Uhum. E aí, uma outra coisa que eu fui pesquisar, porque eu tinha assistido esse filme há muito tempo atrás, e aí eu vi que dentro desse filme, o Dr. Frankenstein, né, lá para o Bud, ele usa uma teoria que é uma teoria de comportamento da psicologia real, que é do Pavlov, né, teoria de Pavlov, que é uma teoria de comportamento e tal, que eu achei muito doideira, em como que o Romero traz essa temática para um filme de zumbi. Não, essas nuances em que ele coloca que é muito legal. Outra coisa também que ele coloca, que ele estipula, que novamente tem um personagem negro, e ele é o personagem também, aparentemente é o personagem mais racional, porque enquanto os cientistas estão nesse processo de, não, a gente precisa descobrir a verdade, os militares estão nesse processo tipo de, não, a gente tem que sair daqui, a gente tem que tomar o controle. Ele e um amigo dele, né, que ele é o piloto, né, e o amigo dele que é um especialista em mecânica, em elétrico, eles são aqueles caras que estão aquém, eles não querem saber da treta entre os militares e a treta entre os cientistas. Eles são aqueles caras que falam, mano, esquece essa porra, não tem mais, cara, vocês não têm mais obrigação nenhuma disso. Por que vocês não pegam suas coisas e vai recomeçar em outro lugar? Sabe, tipo, só que eles ainda estão presos, essa marra que existe uma sociedade que não existe mais, sabe? Tipo, de manter uma sociedade que não existe mais. E o personagem, né, o personagem dele, que é o John, né, ele é um personagem assim, ele tem um forte sotaque caribenho, né? E aí entra aquele lance que, assim, que pouca gente percebeu, que é aquele, tipo, que querendo ou não, é a referência que o Romero tá trazendo dos filmes originais de zumbis, que é aqueles lances dos zumbis que fez o Caribe, tipo, de ter um protagonista que fala essa referência sobre os zumbis, que eles, todo mundo, tipo, não existe uma forma científica, assim, tipo, uma explicação científica de como os zumbis surgiram. Ele dá a entender que fala bem assim, tipo, às vezes é uma coisa, aconteceu porque tinha que acontecer. Tipo, aconteceu, aconteceu porque tinha que acontecer. E ele dá o exemplo do lance assim, tipo, às vezes era Deus querendo mostrar para os seres humanos que tem que, tipo, como é andar no inferno porque eles estavam se achando demais, sabe? Tipo, sabe, tipo, simplesmente só um castigo que os humanos precisavam passar para voltar a andar nos trilhos novamente, né? Tanto que ele fala, cara, por que a gente não vai para uma ilha e aí nessa ilha a gente começa a vida? E aí é o plot final do filme, né? Que quando acaba eles indo embora, eles chegando, é o último filme que tem um final realmente feliz nos filmes do Romero, aparentemente feliz, porque eles chegam nessa ilha e aparentemente eles estão bem ali. E aí volta esse lance que tipo assim, que eles para fugir dos zumbis, eles precisam ir para uma ilha no Caribe. E faz o inverso, porque quando lá no começo os americanos eles tinham essa visão que no Caribe era um mundo primitivo, que era só um povo primitivo tal, que a sociedade perfeita, civilizada era eles. E o Romero ele cata, ele fala, não é vocês não, filho, ó, quem é? Tipo, eles fugindo, contrário, né? Eles fugindo do lugar onde eles falavam que estava na sociedade Olha só, George Romero sendo anticolonialista. Não, total, assim, tipo, ele joga na cara dele, fala assim, tanto que o John, ele fala, a gente tá aqui esse bunker, onde tá todos aqui, tipo, mísseis e informações, isso aqui não vai servir para nada numa sociedade futura, isso aqui não vai servir para bosta nenhuma, sabe? Então por que a gente vai manter isso aqui?
E aí, tanto que ele fala que isso aqui literalmente é uma tumba onde vai ter uma lápide que ninguém vai ler, sabe? Tipo, a gente... Nossa, pode crer, total. Sabe, tipo, literalmente ele falando que ali é o túmulo da sociedade, assim, sabe? Tipo, assim, mano, a sociedade acabou aqui, cara. Isso aqui a gente criou... O túmulo da sociedade é os Estados Unidos. Então, ele, além de sendo anti-imperialista. Total. Sabe? E eu acho... E aí, depois que eu li essas coisas, essas informações e tal, eu comecei a dar muito mais valor pro Dia dos Mortos, assim, sabe? Era um filme que eu falei que eu não tava, tipo, o filme é impassável e tal, mas eu vejo todas as informações e é o filme que ele mais colocou coisa e quase ninguém pegou, entendeu? Tipo, isso que é foda. Sim. É tipo... E do próprio personagem lá que tem o colapso e que acaba, tipo... cortando lá a corrente que, tipo, segurava os zumbis e tudo mais, né? Você fala, isso. É tudo culpa de quem tá vivo, tá ligado? Sabe, tipo, exatamente, né? Tipo, sabe, e eu acho isso muito foda, assim. E é um filme que, assim, que infelizmente, né, ele foi um filme que ele não fez muito sucesso de bilheteria também, ele não... ele ajudou meio que a fundar a carreira do Romero, né? Porque em 1985 já tinham feito tantos filmes de zumbis, de tanto tipo de jeito, de tanto, sabe, que meio que a forma desgastou de uma forma que, assim, que... puta, mais um filme de zumbi, quem quer assistir isso, sabe? Cara, mas tem dos slashers também, né? Então, eu acho mas aí tem um que é memorável. Mas tem um aí que é de 85 que é memorável, que é o Retorno do Zumbi, né? A Volta dos Mortos-Vivos, né? Mas esse é um pouco mais comédia, né? Esse é comédia, os comedores de cérebro, sim. Mas assim... da chuva ácida lá. E é uma sátira, inclusive... É uma sátira, né? Inclusive, ele é uma sátira ao Noite Mortos-Vivos, né? Mas é a primeira referência que eu tenho de filmes de zumbi, né? Nem é também, George Romero. Passava no cinema em casa, eu acho. Pra mim, era aquilo lá, era a referência, né? Eu assisti, a única coisa que lembrava era disso. E até hoje, assim, tá na minha memória de criança e tal, até hoje, Exato. E eu tenho essa referência. Cérebro. Sim. No dublado era miolos. Eu assisti, era cérebro mesmo, mano. Não, eu lembro dos miolos. Eu lembro que, dependendo da dublagem, era miolos. Um foi dublagem da Alamo e o outro da Everett Richards. As dublagens que eu assisti era cérebro, cara. Eu lembro dos miolos. Mas, bom, eu acho que é isso, sabe? Tipo, mas tipo, exatamente, tipo, o gênero zumbi já tinha virado uma piada, sabe? Tipo, apesar do Retorno dos Mortos-Vivos ser um puta filme e tal, mas ele é uma piada. Ele é pra ser... Ele é uma sátira do gênero, do zumbi, que todo mundo já tava de saco cheio já do gênero. Até o próprio Lúcio Fucci mesmo, né, do zombie aqui, ele ficou em decadência, ele não conseguiu mais fazer mais nada, assim, nos anos 80 pro cara foi o fim da carreira do cara. Então muitos diretores não conseguiu mais, assim, seguir essa fórmula, né? A galera não tava levando mais a sério, porque o Romero, como eu falei, O Dia dos Mortos, ele é um filme mais sério do que o Madrugada, né? E eu acho que exatamente por ele tentar fazer um filme muito mais sério, a galera não quis. A galera só, tipo, se tinha zumbi era pra dar risada. Não era para refletir. Eu acho que a sociedade, principalmente a sociedade americana, Hollywood, não estava propícia para receber esse filme na época em que ele foi lançado, né? Porque estava no auge dos slashers e a construção dos personagens era diferente, né? Porque tinha uma questão muito do vilão e do mocinho, o bem contra o mal e tudo mais, e isso sempre sendo uma figura alheia, sabe? É uma coisa ainda do inferno, é o Jason, é o Fred Krueger, blá, blá, blá. A hora do espanto. Então, a sociedade americana, acho que a sociedade americana ela não estava pronta para receber esse filme, porque ela não estava pronta para poder fazer as reflexões que o Romero estava se propondo a fazer, né? Mas eu não acho que esse filme ele tenha, por mais que ele não tenha sido assim um sucesso de bilheteria, eu não acho que esse filme seja um fracasso, porque ele é um clássico para todo mundo que curte cinema, principalmente de terror, e ele as alegorias e os temas que o Romero traz como pano de fundo para as narrativas dele são muito interessantes e são pertinentes até hoje, né? Tanto é que a gente conseguiu fazer várias piadas falando sobre militarismo, sobre comportamento patriarcal e tudo mais. Então, assim,
é um filme obrigatório para ver, para todo mundo que curte o gênero de terror. Não necessariamente o de zumbi, mas de terror e de horror, eu acho que é obrigatório. Inclusive, se vocês não assistiram, quem está assistindo esse vídeo, faça favor. Vai lá ver agora. É isso aí, vai procurar no podcast. Que se você está ouvindo também, lembrando, pessoal, que esses 3 filmes, ó, eu vou falar porque estão lá. Esses 3 filmes eles estão disponíveis completinho no YouTube, tá? A trilogia da Original dos Mortos estão lá. Você pode ir lá procurar, tá lá, é facinho. Pode procurar lá que vocês não vão se arrepender, né? E, bom, galera, então acho que a gente agora vamos aqui só para os finalmente aqui, falar um pouco sobre o legado que o Romero deixou, né? Tipo, sobre o gênero zumbis, né? E se das últimas considerações aí, né? O que a gente pode falar principalmente que assim, que nos anos 90, né? Ele parou um pouco ele parou de fazer filmes, né? Ficou só fazendo mais comerciais e coisas assim do tipo. Até em 2006 que ele voltou com o Terra dos Mortos. Do remake, né? Ele participou do remake. Teve o remake do Tom Savini em 1991, né? 91. 93, 91. Eu lembro que é comecinho dos anos 90. Comecinho dos 90. O que eu acho muito legal, inclusive, que o Tom Savini deu um Ai, gente, esqueci o nome do diretor agora. Que ele, ao mesmo tempo que ele dirige, ele tava lá atuando, porque ele é o policial, né? No filme. Sim. Pode crer. Adora o Hitchcock fazer isso, né? Muito. Não é o que eu tô querendo que é de sangue. Ai, gente, tô me sentindo muito burro que eu esqueci o nome dele agora, que é o diretor do Django. O Tarantino. O Tarantino. Aquele safado mesmo. Mas é porque o Tarantino aparece quase em todos os filmes dele, né? Então ele deu uma de Tarantino. E apareceu no filme também, que ele é o policial. Exatamente. E, bom, aí teve esses filmes, né? Depois ele fez o Terra dos Mortos, né? Que é um filme que ele já voltou pro gênero zumbi só em 2006, né? Se para ver aí também já foi de 85 para 2006. Foi quase 20 anos aí, né? Não, 21 anos. 21 anos, na verdade, Não, quase não, foi mais 20 anos. E aí ele voltou com esse gênero, né? Que é um filme que, assim, ele é interessante de certas formas, assim, mas ele ficou bem aquém do que a gente estava acostumado dos filmes do Romero, né? Que ele tem o lance da crítica social, né? Ele tem uma lance principalmente em relação à hierarquia ali de classes, né? Mas só que ele é um filme que ele foi muito, assim, eu acho que ele foi um filme muito mais focado na época, assim, porque a galera naquela época o pessoal tava procurando muito mais filmes de ação, né? Já tinha saído isso que eu ia falar, é um filme de tiro, porrada e bomba, Já tinha saído os Resident Evil, né? O do Paul W.S. Anderson lá, né? A galera ainda tava muito na febre ainda dos Matrix, né? Tinha acabado de sair os Matrix e tal. E eu acho que o pessoal ainda tava muito nessa de querer filme de ação. E eu acho que o Romero, quando ele entrou no Terra dos Mortos, ele entrou com essa ideia de ser um filme muito mais de ação do que esse lance de ser, tipo, esse lance da crítica social e da sátira, né? Desse lance para ser um filme de ação. Mas ele tem essa proposta que ele dá a entender que ele martelou bastante nesse lance da segregação de classes. Né? Lands of the Dead. E tem o lance dos zumbis ficarem distraídos com fogos de artifício, tá ligado? Então você tem aquele lance, né, de tipo, é carnaval, apesar que os caras não tem isso, né, mas tipo, ano novo, aí vamos ver os fogos, aí a galera fica tudo lá. Tem o 4 de julho, né, que a galera... tem o 4 de julho deles lá. Tipo, que é o... Então, tem um pouco, assim, mas ele é muito mais calcado, tipo, no tiro, porrada e bomba, assim, no massa velho, né, mano? Mas isso eu acho que é uma referência muito principalmente do Resident Evil, porque o Resident Evil já trouxe essa questão do universo do zumbi, o universo da ação, de uma maneira muito adaptada, principalmente com o primeiro Resident Evil. Então eu acho que se ele lança, eu acho que na ideia do Romero, se ele lançasse os zumbis do jeito que eles eram antes, aquela coisa meio lentona, meio... ia flopar total. Ia flopar total, ninguém ia falar, porra, mas o cara do zumbi do Resident Evil corre aqui, luta... Tem cachorro zumbi, mano. Exatamente. E aí você vai com esse zumbi mocorongo aí. Total. Né, então, e fora também que, assim, o Terra dos Mortos, ele dá a entender que ele é uma continuação direta do Dia dos Mortos, né? Porque tem esse lance da evolução dos zumbis, né? Que assim como aconteceu com o Bubby lá no dia, isso. que ele volta a ter meio que as lembranças
das coisas que eles tinham quando era vivo, esse deixa mais explícito, né? Que os zumbis meio que começam a ter esse lance tipo de começar a se comportar de novo como ser humano, assim, né? Em alguns aspectos. Eles têm uma figura de liderança, né? Eles têm uma figura de... Que é o mecânico lá. Que se torna um líder, e tem o lance, tipo... Eles criam uma hierarquia entre eles. Tem aquele lance que eles começam eles voltam a aprender a utilizar arma, né? Usa arma de fogo, usa machado, esse tipo de coisa, né? Que assim, que dá muito a entender que ele pegou disso da referência do Bub lá no Dia dos Mortos, né? Só que, assim, é um filme que passa muito batido, né, cara? Ele é um... Infelizmente, assim, é um filme que, assim, que eu tinha uma expectativa muito boa, porque era o retorno do Romero ao gênero de zumbi, né, que ficou conhecido. Só que, sei lá, eu acho que a gente tava esperando aquele Romero classicão e a gente recebeu um Romero meio diferente aí, né? Eu gosto desse filme, cara. Mas eu concordo com o que você falou, assim. Tá um pouco aquém, assim, na questão de crítica, mas ela ainda tá lá. Mas eu acho que por um contexto histórico, realmente ele teve que, tipo, se adequar, jogar o jogo ali, de certa forma. Mas né? eu acho que a crítica ficou muito em segundo lugar em relação ao contexto todo do filme, sabe? Porque eu acho que ficou muito mais na ação, sabe? Tiro, porrada e bomba. É isso, zumbi usando machado, zumbi usando arma de fogo, e sendo que a própria história, a trajetória dos zumbis dentro do universo do Romero, eles não precisariam disso para atacar um ser humano, né? Exatamente. Mas eu acho que é isso, né? Depois ele fez mais 2 filmes, né? Que é o Diário dos Mortos, né? Que ele veio com uma proposta de fazer... Ele voltou de novo a fazer filmes de baixo orçamento, né? Como lá no começo da carreira dele. Aí ele fez esse Diário dos Mortos, que aí ele tenta embarcar de novo numa outra moda que estava na época, que eram os filmes de estilo found footage, né? Que é esses filmes tipo mock documentário, né? Que é a câmera de mão, tal, meio que pegando ali. Em primeira pessoa, né? Primeira pessoa, exato. Também eu acho que, sei lá, eu entendo, assim, eu acho que é o Romero tentando se renovar, mas ainda não é o estilo dele, assim, você vê que não tem a mão dele ali, ele... Não parece um filme do Romero, para falar a verdade. Você olha, você fala assim, não tem nada a ver, a não ser se você desconsiderar temática, se você não soubesse que ele está envolvido no filme, você não falaria que é um filme dele, porque não tem nada a ver com nada que ele já fez. Exatamente. Esses aí eu só vi trailer, eu nem vi os filmes. Não perdeu muita coisa não, cara, não perdeu muita coisa. E aí o último filme que ele fez foi o Ilha dos Mortos, né? Que volta de novo essa ideia de um filme tradicional de zumbi, né? Mas aí eu acho que também o Romero, eu acho que ele já estava tipo muito desgastado em vários aspectos, assim. Você vê que ele já não, por exemplo, cheio, não aguenta mais esses zumbis desgraçados. Eu acho que era aí, assim, ele meio que perdeu tesão pela coisa, assim. Ele não estava mais fazendo os roteiros junto com o John Russo, né? Que foi um dos caras que contribuiu diretamente, né? Parceirão dele nos roteiros do que seria os zumbis, tal, estabelecido dos zumbis. E então, assim, meio que parece que, sei lá, parece que se você assistir um filme dele, você parece que é um cara tentando simular o Romero, sabe? Tipo, não parece ele. Parece que, tipo, alguém que tá tentando simular ele no filme, sabe? E eu acho que, tipo, foi uma pena, assim, né? Porque ele fez esse filme, deu um pouco tempo depois, né? Ele acabou vindo a falecer, né? Alguns anos depois ele acabou vindo a falecer em 2017. Faleceu em 2017, isso. Ele faleceu aos 77 anos, né? Ele tava com câncer, né? Foi rápido, assim. Ele pegou câncer, nem teve muito tempo e infelizmente faleceu. E ficou aí, né? Ele era um senhorzinho fofinho, viu? Demais. Ele era fofo demais. Muito, né? Tiozinho sangue bom, assim, com aquele óculos, assim, ó. Aqui, ó, a minha referência do Oclão é por causa dele até hoje, assim. Lá, tá vendo? Essa armação grossa, assim, eu gosto por causa dele. Por causa dele. Tem que dizer que eu também tenho óculos de George Romero. Tá vendo? Não, é mó nice, assim, tipo, ele cara, sempre adorei esses Oclão, assim, e foi muito por influência dele. Ele é explosivaço. Uhum. E foi uma pena, assim, né? Foi um cara que realmente ele deixou todo um legado aí, né? Todas as influências, assim. Teve os filmes que fizeram depois, né? Que veio os jogos também, né? Por exemplo, Resident Evil, quando a Capcom lançou o Shinji Mikami, ele era um enorme fã dos filmes do Romero.
E o legal é que quando ele fez quando ele entregou o roteiro pra Capcom para produzir o jogo do Resident Evil, a Capcom olhou assim e falou: calma aí, zumbi? Aí ele falou: é. Mas o pessoal falou: mano, mas zumbi, ninguém liga mais pra zumbi. Isso aqui vai. Tipo, quem que se importa com zumbi hoje em dia? Sabe? Tipo, a galera. Ele insistiu, ele falou: não, eu quero fazer um jogo de zumbi. Aí a Capcom meio que deu um orçamento, tipo, bem abaixo do que ele esperava. Porque a galera, tipo, a Capcom achou que ia ser um flop, sabe? Porque ele falou: mano, quem quer saber de jogo de zumbi em pleno ano, tipo, próximo dos anos 2000, sabe? Era 96, né? 96. Que saiu o jogo, Uma coisa que eu acho legal, porque é o seguinte, esqueci o nome do carinha que você falou agora, que desenvolveu o jogo do Resident Evil. Shinji Mikami, o Jorge Romero foi um consultor para o desenvolvimento do jogo. Foi, ele chamou. Uhum. Ele foi um dos consultores para ajudar a desenvolver a história, desenvolver os acontecimentos do jogo e tudo mais. Então, assim, ele foi um cara que realmente foi referência no assunto, né? Todo mundo, quando pensava em zumbi, era o sinônimo, tanto é que ele foi conhecido como o pai do zumbi. É, exatamente. E fora também é engraçado que foi ele, né, que com esse jogo que revitalizou um pouco a ideia dos zumbis, né? Exato. Uhum. Que trouxe... eu acho que... Fala. Eu acho que meu primeiro contato com zumbi, tirando os filmes, do SBT ali, mas eu ainda era muito criança, mas eu acho que como eu comecei a curtir zumbi mesmo, assim, foi com Resident Evil, tá ligado? De, tipo, curtir mesmo, entender, sabe? Né? Então, pra mim também. Revitalizou total, assim. Porque era na adolescência, né? Quando a gente era criança, quando esses filmes foram lançados, os dos Jorge Romero, a gente nem assistia esses filmes, né? Porque a gente era criança, então eu fui... Eu não era nem nascido, era um jovem mancebo. Eu era só um espermatozoide ainda. E aí, o primeiro contato que eu fui ter com os zumbis foi através do Resident Evil também. Eu lembro a primeira vez que eu joguei, que eu tinha um PlayStation. E aí a gente chegou para poder jogar e foi assim um acontecimento do ano, porque a gente marcava fins de semanas infinitos para jogar Resident Evil. Não, era sensacional, assim, o impacto que foi, assim, pra época. Fora também que, assim, ele introduziu, tipo, esse gênero de zumbis para uma geração inteira, né? Que não teve oportunidade de crescer com esses filmes, assistindo esses filmes. E então, eu acho que eu acho que o Resident Evil, para mim, foi o que revitalizou, de novo, a febre dos zumbis. E aí, depois lá, lógico que começou a vir os filmes, né? Mas eu acho que o ápice mesmo, aí depois teve aí teve o filme do Zack Snyder, que é o remake do Madrugada dos Mortos, também, que foi um puta sucesso. Eu lembro quando esse filme saiu no cinema, tipo, meus amigos no colégio só falavam assim: caraca, tem um filme de zumbi muito louco, que é no shopping, não sei o quê. Aí eu já era nerdão, falava: pô, mas qual? É o remake do Madrugada dos Mortos? O que você tá falando? Sabe, tipo, o filme é novo, como você vai falar remake, sabe? Tipo, sai pra lá, seu nerd! Que foi uma puta febre, assim. Eu lembro que, cara... E o The Walking Dead, né? E depois, eu acho que o ápice mesmo foi The Walking Dead. Aí quando chegou no The Walking Dead... E o The Last of Us, né, também. Não, o The Last of Us, eu acho... O The Last of Us é recente. The Last of Us foi lançado em 2015, se não me engano. Sim, mas o primeiro jogo deve ser 2013, 2015. Que é porque vai virar série, né? Não é à toa, né? Sim. O The Walking Dead ele começou no começo dos 2000 ali na HQ, né? E depois de muito tempo que foi virar uma série, e aí, porra, AMC lá lucrando horrores, tá com o bagulho. Ganhou M, né? Ganhou uma Globo de Ouro. E cara, foi assim, eu acho que o The Walking Dead foi o que colocou realmente o gênero zumbi pro mainstream total, assim, tipo, pra galera... não era mais um nerdão fã de filme gore que gostava de zumbis, assim, era tipo, sei lá, era sua irmã que tava ouvindo Justin Bieber e falando de zumbi, tá ligado? Gostava de zumbi. Eu lembro que a galera ia vestida de zumbi na Comic Con, saca? Tinha lá o Zombie Walk lá, né, que teve um evento lá que a galera vinha fazer. Zombie Walk clássico. Fui em 4 aqui na cidade.
Maravilhoso. Eu fui na primeira e na segunda edição. Eu era fãzaço, assim. E foi uma febre. Teve uma febre zumbi aí, eu acho que foi muito por causa do The Walking Dead. Eu acho que foi o maior culpado disso, mas que veio de uma entoada de vários filmes. Começou com Resident Evil, depois o Madrugada dos Mortos, o remake, aí vários outros filmes. O Extermínio, do Danny Boyle também, que apesar de não ser zumbi, teve muita influência, principalmente... O trabalho ali, né, uma temática próxima. Aliás, tanto que o Extermínio, ele introduz, eu acho que é o primeiro filme, né, que introduz o zumbi velocista, né? Foi o que introduziu o zumbi velocista. Eu acho que é. Foi. E detalhe... Zumbi cardio. E detalhe, né, tipo... eu reassistindo o Dia dos Mortos recentemente para essa gravação, eu percebi que, assim, aquela introdução do Extermínio foi muito influenciado pela introdução do Dia dos Mortos, sabe? Tipo, de mostrar aquele tipo de lance da sociedade totalmente, tipo, sabe? Tudo vazio, a cidade vazia, só pessoa andando sozinha, sem saber o que aconteceu, que depois influenciou também o primeiro episódio do Walking Dead. O Rick Grimes, né? Ele é um remake. A forma que o Rick acorda ali e tal é um remake do Extermínio. Do Extermínio, que ele tá em coma, dele acorda sozinho. Verdade. E, cara, eu acho que assim... Mas eu acho que o The Walking... Não pode falar. Que eu não sei o que veio antes, se é HQ ou se o filme, né? Porque tem isso também. HQ veio antes. HQ veio antes, né, do filme do Extermínio. A HQ é do início dos anos 2000. Uhum. Diga, Camila. O The Walking Dead, ele é quase que um achupinhado de tudo que foi feito de zumbis desde Romero até hoje, e aí eles pegaram tudo, foram né, catando referências, somando, assim, filmes das obras e tudo mais, e aí saiu o The Walking Dead. Tanto que no The Walking Dead, nas temporadas, a gente tem todos os conflitos sociais que o Romero tratava, a gente tem zumbi correndo, a gente tem zumbi que pensa, tem sussurradores. Eu também vejo inúmeras homenagens, né? Vamos colocar assim, né? Como homenagens, né? Do Walking Dead a várias obras do universo zumbi, né? Você vê, assim, eu acho ali, eu não lembro se é segunda ou terceira temporada, ali a Fazenda, né? É total, assim, uma homenagem ao Noite dos Mortos Vivos. À noite, né? Uhum. Ali, aquela casa isolada no meio do mato e tudo mais. Tem um easter egg para fã, inclusive, que eu pesquisei, eu anotei aqui, porque eu falei, isso vai ser legal trazer para esse episódio, que no Walking Dead tem um personagem que chama Dwayne, né, que é o Dwayne Jones, e Dwayne Jones, ele é o nome do ator que faz o Ben, do primeiro filme do Romero. Exatamente. Ah, que legal, não sabia. Né? Então, é tipo uma homenagem que eles trazem no The Walking Dead ao primeiro filme, trazendo, né, o nome do ator com um personagem. Exatamente. Não, é sensacional, assim, porque o Robert Kirkman, que é o cara que escreve, ele é muito fã, assim, assim, das coisas que ele escreve, são coisas que ele consumiu durante a vida toda dele, que ele utiliza depois para as histórias dele. Por exemplo, a gente falou no episódio do Invencível, né, que a gente gravou, exatamente disso, que o Invencível todas as referências que ele teve dele lendo as histórias da DC e da Marvel, para ele criar o Invencível. Então, ele, ao mesmo tempo, ele fez isso com o The Walking Dead, que foi todos os filmes de zumbi que ele assistiu até chegar para ele começar a escrever The Walking Dead, sabe? E no Walking Dead ali, a gente vê também uma referência ao Dia dos Mortos, que ali quando o Herschel tem a perna amputada, né, para ele não, porque ele toma mordida, né, na perna, daí para ele não virar zumbi, não virar zumbi, ser totalmente infectado, amputa a perna dele, né? E no Dia dos Mortos tem a amputação do braço. Do braço. Acho que ali tem ali também eu acho que é um legado também do Dia dos Mortos, essa noção de que você consegue conter a contaminação se você rapidamente amputar o membro que ele estabelece isso, né? Ele estabelece essa nova regra aí, né? Mas uma coisa que eu acho legal no The Walking Dead da perna do Herschel é que todo mundo
quando morre, vai virar zumbi, né? Tipo, se você não destruir o cérebro da pessoa, ela vai virar zumbi. Mesmo que ela, sei lá, morreu de infarto, ela vai virar zumbi se você não destruir o cérebro dela, tá ligado? Isso também é um mind-blowing, né? Tipo, isso eu achei muito legal, assim, tipo, tá legal. todo mundo já tá todo infectado mundo aí. Mas tá porque é um rolê, tipo, meio infectado. vírus, né? Todo mundo, igual o Covid, todo mundo infectado. Mas novamente entra o lance do legado do Romero, de nunca explicou como surgiu os zumbis oficialmente. Você não sabe. Zumbi. Tipo, tem teorias, por exemplo, no próprio The Walking Dead, eles têm teorias de como surgiu, mas nada nunca foi confirmada. Mas não tem nada, tipo, é isso. E cura mas, com assim, isso. Eu acho que os filmes de zumbi como um todo não é sobre zumbi, entendeu? É sobre a humanidade a partir desse acontecimento. Porque todos os filmes que vão retratar sobre esse tema vão falar justamente disso, de como que os seres humanos vão reagir a partir desse extremo que eles estão sendo impostos, né? Que são os zumbis. Porque os zumbis, eles não... A não ser o filme do... O Meu Namorado é um Zumbi... O zumbi não é o personagem. O zumbi adolescente. O zumbi, ele não é um personagem, ele é uma figura de cena, basicamente, como se ele fizesse parte do cenário. Ele não é um personagem, né? Digamos, da história. Então, assim, saber o porquê da existência desse zumbi não faz muita diferença para a história, porque não é sobre os zumbis, é sobre as pessoas. É tipo a mesma coisa que você tem uma cadeira na cena e você queria saber, tipo, como aquela cadeira foi montada. Por que essa cadeira for parar lá? Exato. Exatamente. É tipo não isso. Precisa. É o pano de fundo só, né? Não tem necessidade. Sim, total. Mas eu acho que é isso aí, assim, eu acho que a gente deu um panorama bem legal aqui sobre os filmes do Romero, falamos da carreira dele, falamos sobre como funciona a filmografia dele, o jeito dele fazer os filmes, né, de colocar essas referências à sociedade, né, essas críticas à sociedade, principalmente, e o legado também que ele deixou, que foi um puta legado aí, convenhamos, porque eu acho que depois, eu acho que provavelmente os filmes dos zumbis pode até ter diminuído agora um pouco o hype e tal, mas eu acho que agora ele chegou num ponto que, assim, que ele não vai sumir mais. Não vai acontecer igual aconteceu nos anos 80 para os anos 90, que, tipo, ninguém mais sabia de filme de zumbi. Ele vai ser uma parada que, assim, ele vai estar ali, sabe? Tipo, não vai ser essa febre toda, mas vai ter... Se depender do Zack Snyder, vai estar lá. Exatamente. Não só do Zack Snyder, de jogos, de mas tudo, isso que eu ia falar, é legal que a gente tem jogo, a gente tem literatura, a gente tem, né, tipo, filme, tem série. Então, mano, o bagulho... O vírus espalhou aí, né? O zumbi. Literalmente. Literalmente espalhou, já era. Então acho que assim... Coisa bem diferente do que aconteceu com o Vampiro, né? Porque a saga Crepúsculo acabou. Deu uma enterradinha, né? Deu uma enterradinha. Exatamente. Infelizmente ali. Bom, mas é isso, galera. Queria agradecer aí a participação da Camila, né, nesse episódio aí, que foi super... Adorei, gente. Pô, que bom que você curtiu, a gente fica feliz. Acho que vai ficar um episódio um pouco longo aqui, mas é importante que quem está ouvindo provavelmente vai curtir bastante, porque a gente falou muita coisa aqui, então tem de referências assim que vai desde a filosofia com o Glauquinho aí, até acabando com com Zumbi Gato. Zumbi Gato. Crepúsculo. Exatamente. Então, eu trouxe referências da cultura pop, querido. Exatamente. Então, vamos assim. Isso que é legal do Inomináveis, que a gente vai desse extremo ao outro de uma forma muito natural. E é isso que importa. Se você acompanha a gente todo esse tempo, com certeza você já reparou isso. E, bom, você viu que mesmo a gente, depois de parada, a gente vai continuar desse jeito, né? E, bom, mais uma vez agradecer aqui a Camila, muito, muito obrigado pela participação. Camila, você quer divulgar as redes aí do grupo lá? Então, para quem curte metal, falar sobre assuntos relacionados à música, extrema, sobre a música do Mochila de Criança... Pé Rachado. Do Pé Rachado, segue lá o Garotos do Front, que a gente fala sobre música focada principalmente no universo feminino, né, das mulheres dentro desse universo metal. E quem quiser me seguir lá também no meu Instagram Garotos do Front, Mulher do Demo. Eu falo direto sobre cinema nos meus stories, dando comentários às vezes interessantes, desnecessários, mas interessantes,
sobre cinema. Então, segue lá, bora trocar ideia e fazer Romero reverberar pelo mundo. Boa. Que da hora. E tá em todas as redes, né? Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Não, Facebook não adianta me procurar muito, não, porque eu não tô lá, não. Então, assim, eu tô lá. Entendeu? E Twitter não, porque eu não quero ser sugada por mais uma rede social. Só Instagram mesmo, galera. Mas o Garotos do Front tá em todas. Não, o Garotas do Front tá. A gente tem no YouTube também, a gente tá no canal da Goblin TV, a gente tá um pouco paradinho, mas sim, a gente tá ensaiando uma volta, talvez, quem sabe. Olha aí, ó. Aproveita lá aí, no Instagram, que no Instagram a gente divulga conteúdo diariamente, assim. Uhum. Aproveita aí que a gente tá no embalo também, que a gente voltou aí depois de um bom tempinho aí, já engata aí o Garotos de volta também. Inomináveis Garotas do Front. Aquele collab. Chama a gente para participar aí também. Excelente. Bora demais, gente. Bora demais. Não, inclusive, isso a gente pode deixar para uma ideia, mas inclusive eu tenho uma ideia sobre o podcast para quem gosta de assunto gore, assuntos extremos, assim, que a gente pode conversar mais depois, que eu acho que pode ser bem interessante para a galera que curte o filme do Romero. Então tá aí, já fiquei interessado, já fiquei muito interessado. Mas, de qualquer forma, brigadão. Aí a gente vai deixar, pessoal, lembrando que a gente vai deixar aí os links, tá? Na descrição para vocês. E vai estar aí, né, disponível aí para vocês seguirem lá o pessoal, tanto a Camila como a Garotos do Front. E é isso, né? Vamos despedindo aqui, né? Estamos aqui, então, com o Igor Girotto aqui, né? Dando um tchau aí pra galera. Pô, valeu, mano. Da hora. Inomináveis. Sensacional. Uhum. Temos o Glauquinho aí, né? Também dando aquele... Vamos nessa, né, Glauquinho? Vamos nessa e tem mais coisa pra frente aí. Aguardem. E o Fabão aí, cara. E o Fabão aí, dando mais uma vez aí, felizão demais. Esse não vai embora. Esse não vai embora, não. Não. Maestro, comedor de cérebro. Miolos. A volta dos mortos-vivos. Inomináveis é a volta dos mortos-vivos. Exatamente. E é isso, pessoal. Quem falou aqui com vocês foi o Luizes. Luizes? É difícil, né? Luizes. Vários Luizes. É o fragmentado aqui, né? O fragmentado. A variante. O fragmentado aqui. Quem falou aqui com vocês foi o Luiz. Muito obrigado por você ficou aí até o final desse podcast. Deixe nos seus comentários aí seu filme preferido do Romero, tá, pessoal? Deixa aí, é muito importante vocês já comentarem, porque movimenta aí as nossas redes. Isso dá visibilidade pra gente, principalmente no YouTube, tá, pessoal? Vocês dando curtir aí, dando o joinha, deixando os comentários aí, gerando isso aí, porque dessa forma estimula o YouTube a subir os nossos vídeos e tal, para mais pessoas nos acompanhar. É muito legal, nem que se for para digitar assim, tipo, falou, tipo, pô, Luiz, o seu filme preferido é uma merda. Sei lá. Eu não tenho problema. Achei todos os comentários uma bosta. Só falou merda. Cara, o importante é você deixar ali o comentário, é isso que a gente agradece. Beleza? E é isso, pessoal. Então, até o próximo episódio. Ficamos aí. Muito obrigado e valeu. Obrigadão. Falou.